Boa noite, vamos iniciar a live. Vou chamar o José Cassidori Júnior novamente para que nós ambos estejamos com o áudio ok. Vamos tentar novamente. Ok. Cassidori entrou e vai me mandar o convite já para mim aceitar ele. Então, só esperando o professor Cassidori me enviar o convite. Ok. Boa noite, professor. E agora? Boa noite. Parece que agora tá dando certo. Então, o que acontece? Quando eu faço a live sozinha, nunca tranca, tá? Nunca. Eu já fico mais... E quando eu faço com algum convidado, às vezes tem esse problema do áudio. O último caso, eu saio, tu entra e eu peço o convite para ti. Daí a gente vai ver se por acaso dá problema de áudio, ok? Aí eu saio, salvo onde foi, e aí tu entra e eu entro como convidado e tu salva depois, pode ser? Pode ser também, com certeza. Tá. E agora não deu problema de áudio. Tô ouvindo bem até agora. Nessa segunda parte aqui, por enquanto tá ok. Vamos ver como é que vai ser. Eu quero até fazer um experimento, porque esses dias atrás eu fiz uma live e alguém tava com som ruim e falaram que poderia ser meu fone. Vamos fazer um teste aqui? Deixa eu desligar meu fone e usar só o áudio do próprio celular. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Fala alguma coisa aí, professor. Vamos ouvir. Eu tô te escutando normal agora. Só tá um pouquinho mais... tá normal. Tá me escutando também? Também tô te ouvindo bem. Agora parece até que melhorou. Então, por enquanto? Por enquanto tá bom. Vamos seguir. Se der algum problema, a gente liga de novo. Beleza. Tá? Eu tô te escutando, tu tá me escutando, tá tudo certo, tá? Aí, então vamos lá. Deixa... não sei se tu viu nas redes sociais ali, tá? A gente vem conversando, ó, melhorou, o pessoal já tá dando feedback, tá? Acredito que hoje a gente vai ter bastante gente entrando aqui. Na medida do possível, a gente vai responder as perguntas. Já teve uma brincadeira nos meus posts e nos que outros professores que já participaram das tuas lives e da minha falaram, hoje a live vai ser 5 horas. Não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Então, hoje eu vou ficar muito mais como moderador, tá, Ti? Eu fiz um roteiro aqui em cima do nosso tema principal, que é bases biológicas do treinamento esportivo. Nós vamos nortear 3 temas, e aí eu vou te dar toda a liberdade para traçar o raciocínio, e eu vou te entrando aqui, dando uma ideia para a gente ir formatando conforme as perguntas vão entrando aqui, tá bom? Beleza. Deixa eu só apresentar o professor primeiro. O professor José Cassidori Júnior. Ele é doutorando, né, pela Universidade Estatal de Moscou. Eu conheci ele já aqui no Brasil, mas eu fiz 2 cursos de extensão universitária em 2 anos, 2017 e 2019, na Rússia. E por intermédio de outros professores, eu fiquei amigo do professor Cassidori, e nós compartilhamos várias ideias e discernimentos dos conteúdos de atletas e de recuperação de lesão e de planejamento. E nós vamos abordar alguns temas mais estratégicos de planejamento, de bases biológicas, que o pessoal gosta muito de montar treino sem entender da onde saiu a ideia, de que forma ela está embasada cientificamente. E, antes de te passar a palavra para te apresentar, eu gostaria só de relatar algo que eu vejo direto na rede social.
Cassidori, que é o seguinte: o pessoal acha que nós somos os donos da verdade, não nós, eu e tu. E sim, todo mundo está na internet dizendo que o meu treino é melhor que o teu treino. E pelo contrário, sabendo, já botando algo que nós vamos começar a falar, que é a adaptação, qualquer treino que cause um estresse, né? E que vai causar uma adaptação, a pessoa vai progredir dentro da sua modalidade esportiva. Contudo, a pergunta é, e agora eu já vou abrir um raciocínio na tua introdução. Nós sabemos que o treino hoje tem que ser específico e com a máxima qualidade. Será que nós temos 4, 5, 6 horas por dia para ficar treinando treinos inespecíficos? Então, o que a gente aborda muitas vezes é o que nós acreditamos ser a melhor maneira de usar o treinamento e todas as suas aplicações para gerar a máxima adaptação positiva. Então, a gente não é o dono da verdade, a gente vai traçar raciocínios e muitas vezes são raciocínios que as pessoas no Ocidente não tiveram acesso. Então, nós vamos com calma conversar, apresentar e aí a gente vai indo, tá? Vou passar a palavra para ti. Bom, eu acho que é por aí mesmo a nossa discussão. Você já me apresentou, então, teoricamente, eu não preciso falar mais nada aí sobre mim. Uma coisa que eu também gostaria de falar para o pessoal aí que está assistindo essa live e não me conhece, é que eu tenho alguns materiais online aí, tem um canal no YouTube que tem bastante discussão. Já passa aí o canal, Cassidori. Passa o nome do canal no YouTube para nós aí. Se chama Cassidori. Vou até escrever aqui, ó, nos comentários, ó. Cassidori, tracinho, teoria do esporte. Então, acabei de colocar aí nos comentários. Ó, Cassidori, teoria do esporte, é o nome do canal no YouTube que eu tenho. E recentemente eu publiquei alguns livros, mas esse aqui seria o livro que eu destacaria, né? Que seria realmente sobre a minha área de especialização, que é o treinamento esportivo. Bom, basicamente isso que eu tinha para falar de início. E agora, como você comentou, né, que você vai fazer essa parte de moderação aqui, né? Que você começasse a dar vamos dizer assim, um tópico aí para a gente começar a discutir, né? Que você desse um tópico para a gente iniciar a nossa conversa. Isso. Então, vamos lá. Eu já vou abrir o seguinte, ó. Eu tenho olha só, pessoal, quando cair a live de 1 hora, que eu vou salvar, com certeza nós vamos fazer um... Não cai? Bom que não cai mais. Mudou, o Instagram mudou. Agora não cai, agora dá para fazer direto. Dá para fazer direto? Pá, show de bola. Uhum. Tá melhor. Tava já arquitetando ali 58 minutos, eu ia parar. Enfim, perfeito. Então vamos lá. Nós temos 3 temas que nós vamos caminhar e às vezes a gente vai misturar os 3, tá? Que é dentro dessas bases biológicas que a gente acredita que seria a adaptação, o entendimento de como trabalhar a especificidade do gesto motor, né? Como um pilar adaptativo. Muita gente confunde imitação de movimento, não entende esse termo intencionalidade do gesto motor, essa análise da modalidade específica, a importância da força coordenativa intra e intermuscular e, no meio dessas duas coisas, o entendimento dessa base biológica que seria os sistemas energéticos de uma maneira integrada e muitas dúvidas sobre o que é aeróbico, anaeróbico, o que a gente tem que trabalhar. Então, nós vamos guiando. E eu já vou largar para ti o início, então. Sabendo que a adaptação é um processo específico, né? Ele é um processo específico. Ele não é um processo geral. E ele responde às leis fisiológicas do organismo, né? Como é que tu entende essa questão da adaptação e essa grande confusão que existe hoje em treinos gerais e treinos específicos? Vamos começar por aí, dentro dessa especificidade do ato motor. Beleza.
Bom, eu vejo da seguinte forma. Deixa eu só fazer uma pequena anotação aqui, só para eu não perder o raciocínio. Bom, eu vejo da seguinte forma. Existem várias definições de adaptação, muita discussão a respeito de adaptação, mas eu costumo dizer o seguinte, no que concerne a treinamento esportivo e preparação de atletas, eu acho sim que se a gente for resumir a adaptação, eu diria que a adaptação são mudanças qualitativas estruturais em órgãos, sistemas e tecidos do nosso organismo. Ou seja, mudanças no que concerne a morfologia, ou seja, a síntese de proteína, que melhora a funcionalidade daquele órgão. Então, por exemplo, se a gente falar em hipertrofia muscular, é um tipo de adaptação, ou seja, uma mudança estrutural que aumenta a funcionalidade do músculo esquelético, ou seja, aumenta a capacidade do músculo de converter energia química da molécula de ATP em trabalho mecânico, em movimento, certo? Então, basicamente, isso é adaptação. Agora, é claro que a adaptação, ela tem sim uma especificidade. Por que que isso acontece? Porque existe uma coisa no nosso organismo que se chama sinalização. Então, dependendo da natureza do estresse, e aqui a gente vai entender estresse como quebra da homeostase, então, dependendo da natureza da quebra da homeostase, diferentes cascatas de sinalização podem ser ativadas, possibilitando assim que o músculo esquelético faça, por exemplo, a expressão gênica de genes relacionados com a hipertrofia muscular, de genes relacionados, por exemplo, com o tipo de miosina ATPase, ou a biogênese mitocondrial, entre outras coisas. Então, em geral, a adaptação, ela basicamente é isso, uma mudança qualitativa naquele tecido, ou naquele órgão ou sistema, que aumenta o potencial funcional desse órgão ou sistema. Ou seja, ele passa a realizar uma tarefa que antes ele não era capaz de executar. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa vai lá, vai fazer um treinamento de força na academia. E ele coloca lá um peso determinado na barra, vamos supor que seja 100 quilos, e essa pessoa consegue fazer, vamos supor, 7 repetições desse agachamento. E a meta dela era fazer 10. Então, vamos entender que 10 repetições é uma tarefa que não é possível de ser realizada. Conforme o indivíduo ele vai treinando com 7 repetições, com 8 repetições, fica cansado, libera hormônio, se alimenta corretamente, dá o descanso do treino, o estresse do exercício sobre o organismo vai gerando esse processo que a gente chamou ali de expressão gênica, né, que envolve a sinalização, a transcrição, a tradução e vamos dizer assim, a finalização da síntese de proteína, aumentando o potencial funcional desse órgão, que no caso é o músculo esquelético. E a partir daí o atleta ele passa a conseguir realizar uma tarefa que antes não era possível de ser realizada. No caso, fazer 10 repetições com aqueles 100 quilos, por exemplo. Ou que fosse outra tarefa, né? Levantar uma vez só 200 quilos, ou correr uma determinada distância num determinado tempo. Então, conforme a gente estimula o nosso organismo, e nesses estímulos a gente quebra a homeostase, ou seja, a gente gera estresse, e no treinamento esportivo a gente vai chamar estresse de carga, né? Que no treinamento a gente entende carga como esse grau de influência do exercício físico sobre o organismo, que aumenta, né, a resposta funcional desse organismo. Então, quando a gente faz um exercício, aumenta a frequência cardíaca, libera hormônio, aumenta a ventilação pulmonar, muda ali o balanço energético da célula, gera vasodilatação, vasoconstrição, várias coisas acontecem. Tudo isso é uma resposta frente a um estímulo estressor. Então, a gente vai chamar isso de carga. Então, a carga de treinamento junto do descanso promove a adaptação. Por meio de quem? Dos processos intracelulares que acontecem de expressão gênica que tem uma certa especificidade dependendo da natureza dessa carga. Que a gente vai entender aqui carga como estresse, como quebra da homeostase. Então, basicamente assim, isso é adaptação. Agora, quando a gente vai falar em treinamento esportivo, eu costumo dizer o seguinte, que existem classificações distintas de exercícios físicos. Porque a gente sabe que o exercício físico, na literatura do treinamento esportivo, a gente chama ele de meio de preparação. Então, o meio de preparação é um exercício, porque o meio nada mais é do que vamos dizer assim, uma força que a gente utiliza para resolver algo, uma tarefa, por exemplo, um veículo responsável por resolver aquilo que a gente quer. Dá um exemplo aqui, imagina que tem uma pessoa doente e ela quer se tratar. O meio pode ser um remédio via oral. Ou então a pessoa quer se transportar de
De Ponta Grossa, que é a cidade onde eu moro, aqui no Paraná, para o Rio Grande do Sul. Qual que é o meio? Pode ser um ônibus, pode ser um carro, pode ser um avião. Para resolver as tarefas do treinamento esportivo, o meio sempre é o exercício, certo? Só que esse exercício ele tem diversas classificações. Dentro da literatura do treinamento esportivo, a gente tem os meios de preparação geral, os meios de preparação semi-especial, os meios de preparação especial e também os meios ou exercícios competitivos, vamos dizer assim, 4 grupos aí de exercícios, eu disse, né? E é claro que daí, dependendo da forma com que você utiliza esse exercício, você vai ter os métodos, né? Porque não basta somente você escolher qual exercício executar. Você tem que saber qual a intensidade, qual a quantidade de estímulos, qual que é o tempo de pausa, entre outras coisas, que é o que diferencia meio e método. O meio é o exercício, o método é como eu aplico o exercício. Agora, dentro disso que a gente chama de geral, semi-especial, especial e competitivo, mas vamos assim, ó, resumir para ficar mais fácil, geral e especial. Vamos usar só esses 2 termos. A gente tem que analisar o esporte que o atleta pratica, no caso, vamos dizer assim, os parâmetros da técnica desse atleta, tanto do ponto de vista coordenativo biomecânico, né, vamos dizer assim, coordenativo tracinho biomecânico, ou seja, a forma do movimento, quanto do ponto de vista fisiológico, bioquímico, funcional, né, que seria assim a manifestação da capacidade física. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um corredor velocista, o que seria, por exemplo, um meio de preparação específico? Certo? Tá me ouvindo, cara? Aqui no meu celular tá parecendo que estava carregando. Você tá me ouvindo certinho? Tudo Porque certo. parece que tinha dado uma travadinha na live. Mas vamos, por exemplo, meio de preparação especial, vamos supor, de força para um velocista. Corrida na subida. Quando a gente olha para a corrida na subida, o que é corrida na subida? Qual é a semelhança que ela tem com o exercício real na atividade competitiva do atleta? Pela forma de movimento, a técnica ela é bem semelhante. Pela manifestação das capacidades físicas, ela é muito semelhante. Ou seja, a duração do exercício, o mecanismo de abastecimento energético, que é o mais importante para aquele tempo de atividade, naquela intensidade, o regime de trabalho nos músculos, por exemplo, quando o atleta ele corre, vamos supor, tanto na subida, é claro, né, não é uma subida extremamente íngreme, mas uma subida com uma inclinação razoável. Quando o atleta ele corre na subida em velocidade, ou mesmo que ele corra em terreno plano em velocidade máxima, a gente vai perceber o quê? Que os músculos utilizam um ciclo de alongamento e encurtamento, ou seja, as passadas do atleta elas são bem reativas. Então, por exemplo, tem um regime de trabalho específico, um metabolismo celular específico, um padrão de ativação de determinados grupos musculares em específico. Isso a gente sempre chamou de preparação especial. Ou seja, o que é preparação especial? É aquele exercício que, pelos parâmetros coordenativos e de manifestação das capacidades físicas, ou seja, pela biomecânica e pela fisiologia, ele tem alto grau de semelhança com a atividade competitiva. Ou seja, com aquilo que o atleta ele faz na realidade da prática da sua modalidade esportiva, o gesto motor em específico. A gente chama isso de preparação especial. É claro que dentro da preparação especial, a gente pode utilizar exercícios que imitam atividade competitiva, por exemplo, por inteiro, ou exercícios que imitam parcialmente. Vou dar aqui um outro exemplo. Você pega lá um atleta que faz o levantamento de peso olímpico. E dentro do levantamento de peso olímpico, lá você tem a técnica do arranque, você tem a técnica do arremesso. E às vezes o atleta ele vai executar um exercício, ele coloca lá, por exemplo, o peso em cima de uma base ali, que ele já fica um pouco mais elevado, é como se a barra partisse da altura do joelho, e o atleta ele se concentra só em fazer a tripla extensão potente. É um exercício de preparação especial, mas ele é um exercício parcial e não integral. Ele imita o movimento inteiro, mas uma parte do movimento com uma ênfase naquele movimento, vamos dizer assim, naquela parte da técnica, porque pode ser talvez ali um ponto que o treinador achou que precisa melhorar. Né? Não que o exercício integral não possa ser utilizado, ou que seja melhor ou que seja pior. Tudo depende muito, no caso, das necessidades daquele atleta. E já a preparação geral... Pode falar. Eu ia já engatar duas perguntas para te continuar. Tu quer terminar essa tua parte aí? Anota a perguntinha que eu já falo. Deixa eu só falar a parte geral, porque tem uma questão muito importante
no que concerne a preparação geral dos atletas, Sim. Que eu acho que é bem confusa, muitas vezes, entre os especialistas. Porque, assim, o que acontece? A preparação geral, o exercício preparatório geral, ele não é um exercício que simplesmente seja descontextualizado da prática esportiva, como algumas pessoas dizem. O exercício geral, ele é um exercício que ele não tem alto grau de semelhança pelo parâmetro coordenativo e nem pela manifestação da capacidade física. Mas ele tem uma série de critérios que são atendidos que servem justamente para causar um efeito de transferência positiva. Por exemplo, voltando no velocista, no corredor velocista. Quando a gente faz um agachamento com o corredor velocista, se você parar para pensar, pela manifestação da capacidade física, pelo regime de trabalho, o agachamento ele não tem nada a ver com o ato de correr. No agachamento, você faz o que o pessoal no Ocidente chama de regime isotônico de trabalho, que seria a combinação de fase excêntrica, um breve momento estático e fase concêntrica. E assim, a gente pode até, em outro momento, discutir, que às vezes eu costumo dizer que isotônico não é o termo correto, mas é o que a gente vê na literatura, certo? Então, por exemplo, pelo regime de trabalho, nada tem a ver com o gesto de correr em velocidade. Pelo metabolismo, se eu faço uma série de 10 repetições, ela dura bem mais do que 10 segundos e não trabalha com recrutamento massivo de unidades motoras, não trabalha com sincronismo máximo de unidades motoras, não trabalha com as unidades motoras disparando em máxima frequência, nem no metabolismo alático de produção de energia. No entanto, os músculos que são ativados são muito importantes no gesto de correr. E o exercício de musculação, ele tem uma função, vamos dizer assim, ele gera um tipo de estresse que é mais efetivo, por exemplo, para a hipertrofia muscular, do que o próprio gesto de correr em velocidade. Então, o que acontece? Se eu correr em velocidade, eu posso ter uma hipertrofia? Vou ter uma hipertrofia. Por algum tempo, mas vai chegar uma hora que eu vou entrar numa barreira de rendimento. E muitas vezes, para eu quebrar essa barreira de rendimento, eu preciso melhorar alguns componentes do preparo. E aí, às vezes, eu posso estar utilizando a preparação geral. Por isso que dentro da literatura, inclusive, o professor lá das antigas, um dos mais clássicos, que é o professor Matviev, ele descreveu que existe um princípio do treinamento esportivo que chama princípio da unidade de preparação geral e especial. Que ele quer dizer o quê? Que não existe, veja bem, um meio mais importante. Todos os meios, tanto gerais e especiais, são muito importantes, porque se você fica só no especial, você fica sempre em alto nível, mas atinge um platô de rendimento que não pode ser quebrado. Quando você vem com a preparação geral, muitas vezes você diminui um pouco o teu nível de preparo momentâneo, mas ele cria premissas para um aumento posterior com a aplicação da preparação especial, vamos dizer assim, em grandes volumes. Agora, é claro que dentro disso que a gente está falando, o próprio exercício geral, ele deve ter, olha só que termo engraçado, uma especificidade. O que seria a especificidade do exercício geral? Que ele atenda os critérios para que ele possa gerar um efeito de transferência positiva. Não adianta, por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, exercício geral é um exercício que não se assemelha pelo parâmetro coordenativo, ou seja, biomecânico, pela forma de movimento, e nem pela manifestação da capacidade física. Então, eu posso dizer que o agachamento, com uma série, vamos dizer assim, acima de 6 repetições, é um exercício geral para um velocista. Agora, veja bem, nadar na piscina ou correr 20 quilômetros não são exercícios gerais para um velocista, porque não são exercícios que atendem um critério de transferência positiva. Então, eles não servem como exercício para um velocista. Então, é isso que às vezes as pessoas entendem. Elas pensam o seguinte, exercício geral é qualquer coisa que não pareça com atividade esportiva. Eu vou pegar, por exemplo, um velocista e vou mandar ele fazer jogada de tênis, por exemplo, jogar tênis. Jogar tênis não vai trazer efeitos positivos no treinamento de velocidade de um velocista, ou nadar, ou praticar remo. Agora, um trabalho, vamos supor, voltado para uma hipertrofia muscular, dentro dos músculos que esse atleta utiliza, em cadeia fechada e tudo mais, pode sim causar um efeito de transferência positiva, mesmo não sendo um exercício que se assemelha estreitamente com a prática competitiva pelos parâmetros coordenativos de manifestação das capacidades físicas. Eu acho que isso é um ponto importante a ser discutido. E aí, dentro dessa especificidade do estresse, por exemplo, o exercício, o agachamento até a falha, vai gerar microlesão, já vai estimular liberação de hormônios, vai trabalhar com acidez, vai gerar
vamos dizer assim, processos intracelulares de sinalização, como, por exemplo, a via da mTOR, da proteína ribossomal 6 quinase, que vão induzir a hipertrofia. Por outro lado, exercícios de potência máxima, que recrutam várias unidades motoras em máxima frequência, de forma sincronizada, vão estimular, por exemplo, um fluxo de cálcio aumentado dentro da célula, que pode estimular a calcineurina, que vai ativar uma via que sinaliza, por exemplo, para a miosina TPase de cadeia pesada do tipo MHC2X, que contrai mais rápido. Se esse estímulo for um pouco mais duradouro e diminuir a concentração, por exemplo, de creatinofosfato no músculo, e aumentando a de ADP e AMP, vai estimular de outras formas a biogênese mitocondrial, que é um fator importante na resistência. Então, a seleção do exercício, ela não é simplesmente parecer com a prática. É parecer com a prática, mas também é importante entender o que é preciso desenvolver dentro do organismo do atleta e conseguir atender essas demandas. Por exemplo, a hipertrofia é uma demanda do velocista, apesar de não ser um exercício, o exercício tradicional de hipertrofia na musculação, específico do ponto de vista da preparação especial para um velocista. Então, olha só, tu traçou, a minha primeira pergunta foi, especificidade, essa confusão. E tu traçou todo esse entendimento do geral, do especial, do específico, né, das fases. E tu bateu muito no exemplo, né, de que um agachamento não pode ser considerado 100% específico para um velocista, mas dentro de uma fase geral ele vai contribuir para uma hipertrofia que vai fazer parte da especificidade do gesto motor. Enfim, até chegar na corrida da ladeira, que seria um meio de trabalho para desenvolvimento de alguma valência da corrida. Enfim, tá perfeito esse raciocínio. Agora eu já quero entrar no seguinte, olha só. Então, eu falo isso, eu já vi tu falar isso também, que nós precisamos agora, primeiro ter uma grande... Não vamos especificar, entrar em nenhuma modalidade. Podemos citar, tu citou atletismo, podemos citar o tênis, futebol, enfim. Como exemplo, nós sabemos que a força coordenativa é muito importante. E que o treino, ele precisa o quê? Melhorar a qualidade, a efetividade do gesto motor, e nós chamamos, eu chamo, tu chama, de a manutenção de uma potência ideal de contração muscular pelo máximo de tempo possível. Então, olha só, treinar o gesto motor de uma maneira coordenativa específica da modalidade para prolongar a contração muscular numa potência média alta ideal é o que todo mundo procura. Agora, nós não podemos começar a falar disso sem eu te fazer essa pergunta aqui. Olha só, e aí eu vou abrir a janela para te falar sobre bioenergética. E aí seria o seguinte, isso aqui eu tirei do teu livro, mas eu escutei o Myakichenko e o Seluyanov falar, os dois falaram isso aqui. O predomínio de diferentes mecanismos bioenergéticos, ou seja, os três sistemas energéticos, ATP-CP, fosfagênio, glicolítico, lático e oxidativo, eles não dependem da intensidade em si, mas sim das particularidades morfológicas das diferentes fibras musculares. Então, esse entendimento ficou bem, somente com essa frase ficou muito confuso. Mas eu vou falar mais vou te dar mais uma frase para daí tu traçar. Eu acredito muito que quando a gente fala de predomínio morfológico da contração muscular, a gente pode usar como exemplo um treino baseado em resistência de alguma coisa em cima do VO2 máximo, né? Em que a gente tem absorção e transporte de oxigênio, e outro seria o treino baseado no limiar anaeróbico, L2, que seria a real utilização desse oxigênio pelo agrupamento muscular. Então, eu falei essas duas coisas de forma intencional
para te bater em cima disso. Eu vou deixar livre para te traçar o raciocínio sobre essas dois pontos que eu apresentei. Uhum. Tá, então, você falou aqui um pouquinho sobre o gesto motor específico e a manutenção da potência do trabalho ao longo da atividade esportiva do atleta naquela competição. No caso, vamos dar um exemplo, né? O jogo de tênis, para o atleta ele conseguir manter a potência dos golpes, mesmo em rally longo, ou mesmo que o jogo dure vários games, porque seja um jogo muito disputado, certo? Então, assim, o gesto motor específico e como que a questão bioenergética pode influenciar na manutenção, até as adaptações bioenergéticas, porque você comentou que a questão da bioenergética ela tem uma relação muito estreita com o perfil morfológico das fibras musculares. E isso é fato verdadeiro, porque assim, o que acontece? No passado, a gente discutia muito, a gente via isso nos livros de bioquímica, uma discussão muito intensa do porquê que o organismo faria glicólise anaeróbia. Né? Por que a gente prefere produzir o lactato ao invés de jogar o piruvato na mitocôndria? E aí, na época, surgiam muitas discussões. Falavam que era a ausência de oxigênio que promovia a produção do ácido lático, era o termo que era utilizado na época. E o que acontecia? Quanto maior era o VO2, teoricamente, melhor para o atleta produzir menos ácido lático. Essa era a ideia que se propagava. Então, o que os autores na época diziam? Que cada via bioenergética ela tinha uma potência metabólica, ou seja, uma taxa de produção de ATP por tempo dentro daquela via. Por exemplo, o mecanismo aeróbio ele produzia tantas moléculas de ATP por segundo. A glicólise anaeróbia produzia, teoricamente, um pouco mais, apesar dela ter uma capacidade menor do mecanismo aeróbio. E o mecanismo lático, uma potência gigante com uma capacidade pequena. Lembrando que capacidade era a manutenção dessa potência metabólica, certo? Então a gente discutia isso, potência e capacidade das vias bioenergéticas. Daí a gente lembra daquelas aulas clássicas na faculdade. 100 metros rasos é ATP-CP, porque é 10 segundos, alta potência da creatina fosfato, deu 10 segundos, acaba a creatina fosfato, vem a glicólise anaeróbia e vão colocar 200 a 400 metros no atletismo, glicólise anaeróbia intensa. Aí depois dos 400 até 800, 1.500 metros no atletismo, você tinha um mecanismo meio misto. Glicólise anaeróbia intensa com mecanismo aeróbio começando a crescer. E aí, passando ali de 1.500 metros no atletismo, que seria ali acima de 3, 4 minutos, você predominaria o mecanismo aeróbio com uma potência menor, mas com uma capacidade quase infinita. E os cientistas batiam muito nessa tecla, que as vias bioenergéticas elas tinham potência. Então, você treinava as vias bioenergéticas. E é o que acontece. Alguns cientistas questionaram isso. No caso, o Celuianov e o Miquíntico foram os que mais questionaram isso, entre os autores que eu conheci. Tem até um livro deles que chama Resistência Local em Esportes Cíclicos, que só debate isso. O livro tem 500 páginas só debatendo isso. E, inclusive, eu cito muito esse trabalho no meu próprio livro, né? O trabalho do Miquíntico e do Celuianov. Então, o que eles falam, na verdade? Que, veja bem, o caminho que o piruvato produzido dentro do citoplasma da célula, ele toma, se ele vai virar lactato ou se ele vai ser lançado dentro da mitocôndria, depende exclusivamente da presença da mitocôndria. O que acontece em exercício de baixa intensidade, a gente recruta um tipo de fibra que tem muita mitocôndria. E por isso nessas fibras a gente não forma lactato. Conforme a intensidade do exercício cresce, você aumenta a quantidade de unidades motoras presentes no movimento, você começa a recrutar fibras que não possuem muitas mitocôndrias. Então, nessas fibras, quando você forma o piruvato no fim da glicólise, não tem mitocôndria para esse piruvato ser lançado. Então, isso é convertido a lactato. Mas não é porque, supostamente, a glicólise anaeróbia produz mais ATP por unidade de tempo. É pela simples ausência dessa mitocôndria. Tanto é que, quanto mais bem treinado é o atleta, em testes, em condições padronizadas, menos lactato ele produz. E o que a gente observa? Crescimento de densidade mitocondrial em fibras rápidas. Fibras que antes eram glicolíticas e se tornaram oxidativas, apesar de ainda serem rápidas. Né? Que o pessoal também entende que rápido e glicolítico são termos intercambiáveis, mas não são. Fibras glicolíticas são simplesmente fibras pobres em mitocôndrias. Fibras oxidativas são ricas em mitocôndrias. Fibra rápida é a fibra que tem miosina, ATPase, que tem alta potência de quebra de ATP. E fibra lenta tem baixa potência de quebra de ATP. Por isso contrai rápido devagar.
Isso não Exato. muda. Isso quase não muda. Assim, a gente até acha artigos sobre isso na internet, mas a própria prática do treinamento mostra que isso não muda. Quando você pega uma pessoa geneticamente dotada de potência, ela sempre é potente. E quando você pega lá um ectomorfo maratonista, você percebe que ele nunca vai ser um velocista, independente do treino que você faça. Então, Perfeito. você falar em conversão de tipo de fibra pela ideia de velocidade de contração é uma ideia que pro treinamento esportivo não tem aplicabilidade nenhuma. Ela só tem aplicabilidade para seleção esportiva. Seleção e orientação. Então, quando você pega lá uma criança, vai falar, ó, se você praticar esporte de resistência, você vai se dar melhor do que se você tentar jogar futebol, por exemplo. Porque seu pai tem perna comprida e é bem magro, tua mãe também, eu percebo que eles têm bastante resistência. Você, quando você corre aqui com a criançada, você aguenta correr mais que todo mundo. Então, você vai ter sucesso no esporte de resistência. Então, para seleção de talentos, faz sentido a gente falar de fibra rápida e lenta. Quando a gente tem um atleta já profissional ou quase profissional, não tem noção de discutir se a fibra é rápida ou é lenta. Ela simplesmente é e acabou, não muda. Agora, o conteúdo citoplasmático da célula, ele é completamente alterável. Quando você pega um ciclista de estrada, por exemplo, que pedala 60 km por hora, imagina a força que ele tem que fazer no pedal para pedalar 60 km por hora. Tá entendendo? Então ele com certeza está recrutando fibra rápida, só que todas as fibras rápidas dele são ricas em mitocôndrias. Por quê? Porque é um atleta muito bem treinado que estimula cascatas de sinalização que favorece a biogênese mitocondrial nessa fibra rápida. Então o que acontece? Quando o atleta ele treina corretamente, as fibras musculares dele rápidas, que antes eram glicolíticas, passam a ser oxidativas. Então aquele ponto do limiar anaeróbio, ele aumenta um pouco. Então vamos dizer o seguinte, a gente falar de corrida. Ou melhor, de pedal, para não ficar sempre usando o exemplo da corrida. Você pega um ciclista, vamos dizer que quando ele bate uma potência de 350 watts no ciclo ergômetro, a gente encontra o limiar anaeróbio dele. A ventilação pulmonar cresce, a frequência cardíaca dispara, a concentração de lactato aumenta no sangue. Se você começar a fazer treinamento intervalado com esse indivíduo, o que vai acontecer? No treinamento intervalado ele recruta fibra rápida e nessas fibras rápidas começam a surgir novas mitocôndrias. Aí, daqui um mês, quando você vai avaliar de novo esse atleta, o limiar anaeróbio dele cresce de 350 watts para 400 watts. Então, quer dizer, o ponto aonde acontece esse crescimento brusco da concentração de lactato, porque é o momento que você recruta fibras que não têm mitocôndrias suficientes, ele aumentou. Por quê? Porque aquelas fibras que antes eram glicolíticas se tornaram oxidativas. Então, é só uma premissa da resistência. Agora, onde que entra a especificidade do gesto motor? Que você falou, preciso manter uma potência muscular contínua ao longo do jogo, uma qualidade de trabalho. Entra pelo seguinte raciocínio. Eu só vou conseguir ter resistência especial, que seria essa capacidade de manter a qualidade do trabalho ao longo de sua execução, mesmo com o desenvolvimento da fadiga. Você só vai conseguir fazer isso quando o seu limiar anaeróbio do grupamento muscular específico, que é trabalhado no gesto motor, aumentar. Então, se eu quiser, por exemplo, aumentar a densidade mitocondrial nos músculos do braço, eu não vou conseguir fazer isso com movimento de corrida. Eu vou ter que usar... Claro que na corrida você mexe os braços, mas eu estou dizendo, você não recruta os músculos dos braços em grande intensidade para recrutar muitas fibras musculares. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com o gesto motor lá do tênis, eu vou recrutar músculos em específicos, fibras musculares em específicos no gesto motor. E com a repetição desse gesto em alta intensidade, recrutar cada vez mais fibras. E quanto mais fibras recrutadas, mais eu consigo sinalizar nessas fibras para promover uma biogênese mitocondrial e permitir que a qualidade do trabalho seja mantida e caso o atleta canse, porque ele passou um pouco da potência ideal, ele botou potência máxima, a recuperação entre os estímulos seja mais rápida. Então, basicamente é isso, porque quanto mais mitocôndria o atleta tem, menos acidez ele vai ter no músculo. Ah, por quê? Porque ácido lático gera acidez? Não, ácido lático não gera acidez. Na verdade, a gente nem produz ácido lático, produz lactato. Só que a quebra do ATP no citoplasma para ressintetizar a creatina livre em creatina fosfato libera prótons de hidrogênio. Ou seja, quando você fala em glicólise anaeróbia, apesar de a glicólise em si não ser a culpada da produção de íons de hidrogênio, ao longo do acúmulo de lactato, você também vai perceber o aumento paralelo, ou seja, quase igual, da diminuição do pH, ou seja, o aumento da concentração de íons de hidrogênio, que diminui o pH.
certo? Então, mais íons de hidrogênio na célula diminui o pH, e esse aumento de íons de hidrogênio é mais ou menos similar com o aumento do lactato. Então, o que acontece? O lactato não causa fadiga, mas quando a gente tem lactato, a gente tem um indicador que aquela fibra não está funcionando aerobicamente. Por isso, ela produz ATP de uma forma ineficiente, porque libera íons de hidrogênio com a quebra do ATP, tanto no citoplasma quanto na miofibrila, porque a reserva de creatinofosfato está baixa. Então, você vai ter o acúmulo dos íons de hidrogênio, vai sofrer acidez, e esse atleta ele não vai conseguir nem manter a qualidade do trabalho, porque ele entrou em acidez, e nem melhorar a densidade mitocondrial, porque a gente já sabe que condições de extrema acidez não são boas para o aumento da densidade mitocondrial, certo? Então, alta intensidade no gesto motor específico, com fadiga, mas não estresse de acidez extremo. Eu vou conseguir aumentar a densidade mitocondrial em todos os músculos utilizados e vou fazer com que esse atleta consiga ter uma manutenção da qualidade do trabalho que ele executa, né? E dentro disso, é o que eu falei ali agora há pouco, ele se torna mais aeróbio e não mais anaeróbio. Por isso que eu costumo defender uma ideia, que eu até coloco no meu livro, que eu digo o seguinte: resistência anaeróbia não existe. Ah, mas o que então é resistência de velocidade? Você pode usar esse termo, resistência de velocidade, manutenção da força explosiva. Se você quiser criar termos, você pode até criar. Mas eu costumo chamar isso de resistência especial no esporte, que é o quê? É você colocar mais mitocôndria nas fibras mais rápidas dos músculos que são recrutados. Aumentei o limiar anaeróbio, demoro mais para entrar em acidez e, caso entre, recupero mais rápido. Então, quanto mais o atleta treina, menos anaeróbio ele é e mais aeróbio ele é. Quanto mais o atleta treina, menos lactato ele produz em condições padronizadas, menos ele sofre com acidez. Por isso que eu digo que resistência anaeróbia não existe. Apesar da gente conhecer os termos resistência especial do esporte, ou até mesmo resistência de velocidade, essa resistência de velocidade ela é justamente condicionada pelo aumento da densidade mitocondrial em fibras rápidas, que antes eram glicolíticas, e passaram a ser oxidativas, apesar de ainda serem rápidas. Eu vou agora continuar, tá perfeito o raciocínio, concordo 100% com essa parte aí, tá? Agora, eu vou criar um exemplo, e aí tu entra nele, porque é um exemplo que eu acho que fica bem tranquilo das pessoas visualizarem, tá? Quando eu te perguntei do gesto motor, eu falei sobre potência ideal média da modalidade, e aí nós conversamos sobre qualidade, efetividade, né? Que quanto mais tempo nós ficar no L2, menos lactato a gente produz, menos amônia, menos queda de pH, ou seja, a gente fica mais rápido por mais tempo, e quando a gente tem uma densidade mitocondrial nas fibras tipo 2, que viraram, entre aspas, com uma característica mais oxidativa, que a gente chama de transição para 2A, ele consegue, dentro do própria célula, né, trabalhar com uma reutilização dessa acidez, né, pela essa alta densidade mitocondrial. O que eu quero colocar no raciocínio é o seguinte: tá, entendi, mas eu quero melhorar a resistência do meu atleta. Como é que eu faço isso? Então, assim, ó, tem aquele treino moderado de baixa intensidade, né? Que melhora o meu VO2. Mesmo que ele melhore pouco, eu tô melhorando o volume sistólico, eu tô melhorando o débito cardíaco, eu tô melhorando o volume de ejeção. Mas se eu treinar isso, meu L2 não vai subir, então, o que eu visualizo? Que quando tu treina essa parte mais de absorção do oxigênio, ele é um pouco diferente de treinar a utilização do oxigênio pelo grupamento muscular. Vamos tentar clarear um pouco a mente da galera para visualizar essa diferença de um treino de baixa intensidade para um treino específico de alta intensidade que vai dar resistência especial para o atleta. Tá. Só me dá um segundinho. Deixa eu só abrir a janela da minha casa aqui que tá quente. Só um pouquinho. Aqui a janela estava fechada porque faz muito barulho aqui do lado que tem uma avenida. Mas como agora está em lockdown, diminuiu um pouco o barulho. Eu esqueço às vezes desse detalhe. Mas vamos lá.
nessa questão assim do VO2 máximo, do linear anaeróbio e tudo mais, o que é importante a gente entender? Ó? Veja bem, o que a fisiologia diz que é VO2 máximo? O VO2 máximo, ou consumo máximo de oxigênio, é a capacidade do organismo humano de captar, transportar e utilizar o oxigênio. O que é o captar? Entra na questão da ventilação pulmonar, ou seja, o músculo diafragma, ele abaixa, ele empurra o conteúdo abdominal para baixo, ele expande a caixa torácica e puxa o ar que está fora, o ar atmosférico, para dentro dos nossos pulmões. A gente tem que considerar que o conteúdo de oxigênio no nosso ar atmosférico é mais ou menos aí 20,93%. Vamos arredondar para 21%. Então, 21% do ar atmosférico é oxigênio. Ou seja, ele tem uma pressão parcial de 159 milímetros de mercúrio. Quando eu inspiro, o ar entra, certo? Esse ar, ele se mistura com o ar que já estava nos meus pulmões, o ar residual, e como você tem ali uma mistura de ar que tem bastante oxigênio com ar que tem bastante gás carbônico, que é aquele que já estava nos meus pulmões, o que acontece? A pressão do ar ela já chega um pouquinho menor no alvéolo. No alvéolo, a pressão parcial de oxigênio já é 104 milímetros da coluna de mercúrio. Daí o que acontece? Você fez a captação dentro do pulmão. Geralmente, atletas muito bem treinados conseguem fazer passar pelos pulmões mais ou menos entre 150 e 200 litros de ar. Ou seja, mais ou menos entre 30 e 40 litros de oxigênio. Porque se o ar tem 21% de oxigênio, vamos arredondar para 20%, então um quinto. Então, um quinto de 150 litros de ar são 30 litros de oxigênio. Um quinto de 200 litros de ar são 40 litros de oxigênio. Então, isso é a captação. Quando a gente fala em transporte, a gente está falando do quê? De como que o nosso organismo pega o oxigênio do ar atmosférico e leva lá para o músculo. Então, na hora que você inspira, aumenta a pressão do oxigênio no alvéolo, o oxigênio, a molécula de oxigênio, ela passa do alvéolo e se liga na hemoglobina que está dentro do eritrócito, a célula vermelha do sangue, certo? Então, geralmente, 1 grama de hemoglobina transporta 1,34 ml de oxigênio. Se você pegar um indivíduo, homem, adulto, saudável, ele vai ter em torno de 150 gramas de hemoglobina por litro de sangue. Então, um indivíduo adulto saudável, ele é mais ou menos capaz de transportar 201 ml de oxigênio por litro de sangue. Porque se 1 litro de sangue, ele tem 150 gramas de hemoglobina. E cada grama de hemoglobina se liga a 1,34 ml de oxigênio. Então, por litro de sangue, 200 ml de oxigênio, para facilitar. É o que acontece. Esse sangue ele vai começar a andar pelo organismo. E do que depende essa velocidade do sangue percorrer o organismo? Depende da função de bomba cardíaca. Então, quanto mais forte e mais rápido o coração contrai, maior é o débito cardíaco e melhor é a distribuição desse fluxo sanguíneo para o corpo. Então, vamos dizer o seguinte, um atleta bem treinado em resistência, ele vai ter um volume sistólico ali um pouquinho maior do que 200 ml de sangue por sístole ventricular. Então, quando o ventrículo esquerdo contrai, ele empurra para a aorta em torno de 200 ml de sangue. Então, quando esse indivíduo está no débito cardíaco máximo, que acontece ali mais ou menos a 190 batimentos por minuto, ele vai atingir ali 38 a 40 litros de débito cardíaco. Ou seja, sai do coração dele de 38 a 40 litros de sangue, certo? Aí você pega, vamos supor, 40 litros de sangue, é o total, certo? E a gente sabe que cada litro de sangue transporta 200 ml, certo? 200 ml. Então, o que acontece? 40 litros vezes 200 ml, não sei se você tem uma calculadora aí, mas eu acho que vai dar em torno aí de 8 litros de oxigênio, mais ou menos. 40 vezes 200, acho que vai dar 8 litros. 8 litros. É isso. 4 vezes 2 é 8, vai dar 8 litros. Então, veja bem, você consegue transportar por minuto 8 litros de oxigênio pelo teu sangue. Certo? Isso é transporte. Passa no teu corpo, circula no seu corpo 8 litros de oxigênio, considerando que você tenha 150 gramas de hemoglobina, que o seu volume sistólico seja 200 ml por sístole e que teu débito cardíaco seja atingido ali com 190 batimentos por minuto. Atleta. Sim, melhor altamente treinado. Melhor cenário. Melhor cenário, exatamente. Atleta altamente treinado.
Aí o que acontece? Esse oxigênio ele está andando no corpo, mas ele ainda não foi utilizado. Como que ele vai ser utilizado? Quando essa hemoglobina, que está dentro do eritrócito, ela passa perto da célula, o que acontece? Ela entrega esse oxigênio para a célula. E a célula pega esse oxigênio e joga dentro da mitocôndria. Ou o oxigênio se liga à mioglobina. Tudo vai depender da concentração ali de oxigênio. Esse oxigênio vai para dentro da mitocôndria e a mitocôndria vai utilizar ele lá no fim da cadeia transportadora de elétrons para produzir água e fazer o processo continuar e fazer você produzir, por exemplo, 38 moléculas de ATP por meio de uma molécula de carboidrato. Isso é utilização, ou seja, quando o oxigênio ele serve para produzir ATP. Isso é utilização. A utilização do oxigênio é o que vai determinar o limiar anaeróbio do atleta, a resistência do atleta. Não é o transporte e nem a captação. Por isso que eu costumo dizer ainda uma coisa muito importante, que é muito complexa a preparação em altitude. Porque tem muito atleta que vai para altitude e melhora, e tem atleta que vai para altitude e piora. Por quê? Porque o cara chega na altitude, às vezes ele aumenta a capacidade de transporte. Ou seja, ele aumenta a quantidade de eritrócito no sangue, a hemoglobina dele vai para 170 gramas por litro. Ele transporta mais oxigênio. Só que como ele faz muito trabalho glicolítico, muito trabalho de força, a densidade mitocondrial cai. Então o que acontece? Ele enche o sangue de oxigênio, mas nenhum músculo consegue usar. Porque os músculos dele são mais glicolíticos do que oxidativos. Então tem toda uma série de coisas a serem analisadas, por exemplo, uma preparação em altitude, certo? Então, por exemplo, isso é VO2, capacidade do organismo de captar, transportar e utilizar oxigênio. Ah, mas o que é o limiar anaeróbio? O limiar anaeróbio é um ponto em um exercício executado num ergômetro em que aquele grupamento muscular que você está utilizando, você chega numa zona de intensidade que ele começa a recrutar fibras musculares glicolíticas. Então, o que acontece? Até o momento que ele recruta a fibra glicolítica, todas as fibras que ele vem recrutando antes disso são fibras que têm mitocôndrias. Então, elas aumentam o consumo de oxigênio. Quando ele chega no ponto que ele recruta a fibra glicolítica, o consumo de oxigênio do músculo não aumenta mais. Esse é o ponto que a gente chama de limiar anaeróbio, ou seja, limite do que é o mecanismo aeróbio. A partir daqui, qualquer contribuição de força que eu colocar no meu cicloergômetro vai vir de fontes anaeróbias. Só que uma coisa que é importante as pessoas entenderem, quando eu chego no ponto do limiar, não é que a partir do limiar o exercício se tornou anaeróbio. Por exemplo, se eu tenho a potência de limiar anaeróbio, seja 300 watts, imagina, 300 watts, certo? Se eu aumentar para o estágio seguinte, eu atingir uma potência de 330 watts, veja bem, o limiar anaeróbio é 300. Então, quando eu cheguei em 330, eu estou teoricamente numa zona anaeróbia. Da pessoa fala assim, o exercício anaeróbio, esse exercício ele é 10% anaeróbio. 30 watts provém da glicólise anaeróbia, 300 continuam provindo do metabolismo aeróbio normalmente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, Perfeito. O que acontece? O limiar anaeróbio é esse ponto, onde o músculo esquelético ele não consome mais oxigênio. Ah, professor, mas depois do limiar anaeróbio, a diferença arteriovenosa continua mudando e o consumo de oxigênio registrado no analisador de gases continua crescendo. Por que isso acontece? Porque quando cresce a concentração de metabólitos no sangue, como, por exemplo, os íons de hidrogênio, o lactato, o que acontece? Você vai formar bicarbonato, você vai ligar o bicarbonato ao íon de hidrogênio, que sai do músculo, vai formar ácido carbônico, que vai se dissociar em água e CO2. Esse CO2 estimula muito a frequência cardíaca e respiratória, ou seja, você começa a ventilar mais para fazer o quê? Esse CO2 sair do corpo e aumentar o potencial de tamponamento do sangue. Só que para você tamponar o sangue, por esse mecanismo, os músculos respiratórios e cardíaco aceleram muito e também continuam consumindo oxigênio. Por isso que o consumo de oxigênio no ventilômetro ainda cresce. Só que o que acontece? Esse consumo de oxigênio após o limiar, ele não revela nada do trabalho no pedal. Você está entendendo o que eu estou falando? Do trabalho do pedal, até o ponto do limiar anaeróbio, é o consumo de oxigênio do músculo. Passou do limiar anaeróbio, o músculo não está mais consumindo oxigênio. Dali ele só vai cansar. Só que como algumas funções vegetativas aumentam muito o seu trabalho, eles ainda consomem um pouquinho de oxigênio. E esse oxigênio dessa função cardíaca e respiratória é adicionado no consumo de oxigênio dos músculos que estão no limiar. Aí a gente encontra o que o pessoal chama de VO2 máximo. O que seria o VO2 máximo nesse contexto?
é a soma do consumo de oxigênio no limiar anaeróbio mais o consumo de oxigênio dos músculos respiratório e cardíaco após o limiar anaeróbio, quando o músculo produz metabólitos que são indesejáveis, digamos assim. Só que isso também é um problema, porque, na verdade, o certo seria chamar isso de VO2 máximo do exercício, e não VO2 máximo, porque na fisiologia, VO2 máximo é capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio do organismo, e não de um grupo de músculos. Quando eu pedalo, vários músculos do meu corpo ainda não foram recrutados. Entende? Então, eu não atinjo o VO2 máximo pedalando na bicicleta e nem correndo na esteira. Os atletas que chegam mais perto de atingir o VO2 máximo de verdade são esquiadores, porque os esquiadores colocam mais massa muscular no exercício. Aí tem gente que tem a seguinte opinião ilusória, né? Ah, o VO2 determina a resistência. Então, esquiadores são as pessoas mais resistentes, porque o VO2 máximo de esquiador chega a atingir 95 mililitros quilograma por minuto. Maratonista atinge 80, nadador atinge 75 e ciclista atinge 70. Deixa eu só passar a moto aqui. E o ciclista atinge 70. Então, o ciclista é menos resistente que o esquiador. Não, não tem nada a ver. A diferença do VO2 máximo é porque o ciclista põe, o esquiador põe o músculo do braço no trabalho. Entende? Se você pegar um ciclista, ele vai fazer um teste de VO2, ele está na bicicleta, na hora que o músculo das pernas passa do limiar anaeróbio, aí o consumo de oxigênio começa a crescer mais um pouquinho, porque a função cardíaca está aumentada, na hora que o cara fala, achei o VO2, aqui é o pico, se nesse momento o cara pular do círculo ergômetro no air bike e começar a mexer os braços, o consumo de oxigênio cresce mais. Porque ele recruta mais músculos, que tem mais mitocôndrias, que consomem mais oxigênio. Então, você não encontra VO2 máximo, pela definição da fisiologia, em testes ergométricos, nem de esteira, nem de bicicleta, nem de remo. A forma mais próxima de chegar no que seria o VO2 máximo seria esquiando. Só que mesmo esquiando ainda não é. Então, eu prefiro chamar isso de VO2 máximo do exercício, que é o limiar anaeróbio dos músculos que estão sendo recrutados nesse exercício, mais o consumo de oxigênio do músculo cardíaco e dos músculos respiratórios quando passam do ponto do limiar anaeróbio. Certo? Então, por exemplo, isso é limiar anaeróbio e isso é VO2. Quando a gente treina para melhorar o VO2, que assim, eu fiz toda essa introdução para responder a tua pergunta agora. Quando a pessoa faz exercício cíclico de baixa intensidade, por exemplo, correr na esteira a 10 km por hora por 1 hora, a frequência cardíaca do cara ficou oscilando ali de 120 a 150 batimentos por minuto. Nessa frequência cardíaca, o coração ele tem máxima distensibilidade na diástole. Ou seja, acontece a famosa lei de Frank-Starling. Então, o coração ele se abre completamente antes de contrair. E essa abertura, essa diástole potente, vamos dizer assim, porque o sangue ele chega com muita pressão, porque além da frequência cardíaca já está um pouco mais alta do que em repouso, e os músculos também estão trabalhando como bombas auxiliares do coração, essa pressão que o sangue entra no ventrículo e faz essa distensibilidade, vai fazendo com que essas fibras cardíacas vão se alongando. Então, a câmara cardíaca aumenta. Então, para um batimento cardíaco, você aumenta o volume sistólico com esse tipo de treino, de baixa intensidade. Em determinadas ocasiões, você pode até perceber um discreto aumento de eritrócitos, bem discreto. Caso o atleta vai para altitude, você vai ver um aumento significativo de eritrócitos. Então, veja bem, rodagem abaixo do limiar anaeróbio de longa duração, aumenta o volume sistólico do coração. Permanência em altitude, aumenta os eritrócitos, ou seja, isso aumenta a capacidade de captar e transportar oxigênio. Só que para você aumentar a capacidade de utilizar o oxigênio, você tem que colocar mitocôndria em fibra rápida, certo? Que antes era glicolítica. Só que você só vai conseguir utilizar a fibra rápida se você colocar exercício de alta intensidade. Se você faz exercício de baixa intensidade, você não recruta a fibra rápida. Ela está parada, ela está em homeostase. Como é que vai surgir mitocôndria nova lá? Não vai surgir. Então você tem que fazer, por exemplo, treinamentos intervalados que os estimulem máxima frequência de ativação das unidades motoras para recrutarem as fibras mais rápidas, que são glicolíticas, para que lá ocorra déficit energético e sinalize para o aumento das mitocôndrias. Começou a ter biogênese mitocondrial, aumento de densidade mitocondrial, o que você vai ter? O aumento da utilização do oxigênio, ou seja, você vai aumentar o limiar anaeróbio daquele músculo.
Ou seja, ele vai ter contribuição da glicólise um pouco mais tarde ainda, numa intensidade ainda mais elevada. Então, é isso que vai condicionar a resistência do atleta. Você colocar mitocôndria na fibra rápida, só que mitocôndria na fibra rápida só dá para fazer com exercício de alta intensidade. Por isso que eu sempre digo, a ideia de se treinar, olha só, a força explosiva e velocidade e a resistência especial, a ideia de se treinar é com o mesmo meio, com a mesma intensidade, só se muda a pausa. Por exemplo, se eu quero trabalhar a velocidade de corrida no meu atleta, vamos dizer que eu vou dar um estímulo de 8 segundos de corrida para ele trabalhar bem a aceleração e uma leve manutenção da velocidade máxima. Considere aí que um velocista bem treinado, ele demora 5 segundos para atingir a velocidade máxima. Então, ele vai correr 8 segundos, ele vai trabalhar a aceleração e uma breve manutenção da velocidade máxima, certo? Aí eu daria para o meu velocista uma pausa de 5 minutos, talvez até mais, para ele recuperar por completo e executar a segunda repetição, o segundo estímulo, com a mesma qualidade de execução, sem perder nada. Se eu estiver falando em melhorar a resistência desse atleta, eu vou utilizar o mesmo exercício com a mesma intensidade. A diferença é que eu vou colocar uma pausa curta para ele não recuperar por completo reserva de creatinofosfato, para ele ir causando no músculo déficit energético que vai, como consequência, causar a biogênese mitocondrial. Eu vou colocar mais mitocôndria naquela fibra e ela vai se tornar mais tolerante à fadiga. Ela vai demorar mais para cansar, vai aumentar o limiar anaeróbio do meu atleta. Então, às vezes, parece que o cara está treinando potência, que o pessoal fala. Mas não está. Está treinando a resistência, com exercícios que envolvem muita potência. Tu abriu agora, para mim, o perfeito exemplo, tá? Olha só, tu pegou força explosiva, aceleração, velocidade. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Pegou o exemplo de 8 segundos, né? E como é uma resposta neurofisiológica máxima, de máxima intensidade, o intervalo recuperativo é algo que nem tu trabalha com tênis, trabalha com o pessoal de futebol, eu trabalho com o pessoal de basquete, de tênis, de futebol, neste momento, né? Tu trabalha, acho, com atletismo também. E a gente tem muito problema com o intervalo recuperativo da programação do treinamento. E a alegação é falta de tempo, a gente entende. Mas isso afeta muito a qualidade lá que nós falamos no começo. Então, nesse primeiro exemplo de 8 segundos, tu deu 5 minutos. Por quê? Porque tu quer a segunda ação muscular 100% descansada. Já numa resistência especial, e agora vai vir a minha pergunta, na resistência especial, que a intensidade continua igual, é 8 segundos, é máxima contração muscular, é máxima qualidade, é o gesto motor que tu escolheu. Já tu vai fazer uma forma que tu vai criar um déficit energético intencional para causar esse aumento da densidade mitocondrial. Então, normalmente a gente vai trabalhar para 8 segundos um descanso de 45 a 60 segundos, tá? Só que agora, sabe, eu iria perguntar, e tu abriu a janela, que é o seguinte, que causou uma polêmica aí umas semanas atrás. Eu já trabalho há algum tempo com isso, tu trabalha, a gente tem esse entendimento, a gente não vai prolongar muito essa informação, mas esse teu exemplo, tu tá exatamente falando do treino antiglicolítico. E Sim. Seria bem legal a gente pegar essa resistência especial desses 8 segundos, com esse intervalo curtinho de 45 a 60, e traçar quantas repetições por série, qual é o descanso de cada série e por que nós temos que respeitar esse descanso, esse intervalo recuperativo entre as repetições e entre as séries. Essa, na minha entendimento, é um grande entendimento que a gente pode passar dessa aplicação desse entendimento antiglicolítico. Vou deixar para ti agora. Tá, vamos lá. Bom, vou começar assim. Eu vou explicar duas coisas importantes no que concerne ao desempenho do atleta em resistência. Existe uma coisa que eu sempre defendo, porque assim, quando eu falo sobre a importância do treinamento antiglicolítico, as pessoas entendem que eu sou contra exercícios glicolíticos. E eu não sou contra, eu os utilizo muito.
Só que eu tenho etapas específicas para utilizar em predomínio exercícios glicolíticos. Perfeito. E tem etapas que eu tiro o exercício glicolítico. Eu vou explicar agora o porquê que isso acontece. Por exemplo, quando eu trabalho com exercício antiglicolítico, né, eu já estou próximo às competições. E eu quero colocar mitocôndria em todas as minhas fibras. Só que antes de eu colocar mitocôndria nas minhas fibras, eu tenho que pensar o seguinte: o que a biologia molecular mostra? Se você pegar uma imagem na biologia molecular, no estudo de biologia molecular, o que mostra a biologia celular também? Que as mitocôndrias intermiofibrilares, elas se localizam em camadas com as miofibrilas. Então, para uma miofibrila, você tem uma camada de mitocôndria. Vou imaginar que o meu dedo é uma miofibrila. Ó. E cada ponta do meu dedo é uma mitocôndria. As mitocôndrias elas ficam assim, ó, nas miofibrilas, em fila indiana, numa camada só. Você não tem mitocôndria sobreposta. É uma fila só, certo? Então, o que acontece? Se você não quiser entrar no platô da resistência, você tem que causar hipertrofia, que momentaneamente é ruim para a resistência. Mas, posteriormente, ela aumenta o potencial de melhora da resistência. Porque quanto mais miofibrila eu tenho, maior é o espaço para criar novas mitocôndrias. Tá entendendo? Então, assim, eu uso o exercício glicolítico. Em um determinado momento, eu diminuo. Por quê? Porque o exercício glicolítico ele é muito efetivo na hipertrofia. Principalmente quando a gente faz exercícios que envolvam estresse mecânico e potência. Por exemplo, você pega um tenista, você faz ele correr de um lado para o outro na quadra em máxima velocidade por 20 segundos. É um trabalho que o pessoal vai chamar de resistência de velocidade, mas na verdade é um trabalho que causa hipertrofia. Ele vai gerar fadiga extrema com estresse mecânico grande, fase excêntrica bem caprichada, fase concêntrica potente, recrutar muita fibra e ele vai ter hipertrofia. Ah, mas não melhora a resistência? Ilusoriamente melhora. Eu vou explicar por quê. Tem atleta que quando usa o método glicolítico, ele consegue melhorar o desempenho no que ele acredita ser resistência. Só que veja bem, a resistência não é o tempo que você faz um determinado trabalho. É a manutenção de uma determinada qualidade de trabalho. Então, o que acontece? Às vezes o atleta ele usa o método glicolítico, ele tem bastante hipertrofia, ele melhora muito a força e a potência. Então, vou dar um exemplo bem legal aqui. Você já usou no futebol o teste de Rast? Você conhece esse teste? Que é 35 metros, 10 segundos de pausa, 6 vezes. Certo? E quando você faz o teste de Rast, o que acontece? Você vai tendo uma piora de velocidade entre os tiros. Quando o atleta chega no último tiro, ele está 1 segundo pior do que no primeiro. Certo? Então, o que acontece? No teste de Rast, você tem o índice de fadiga. O índice de fadiga fala sobre a resistência. E o tempo total do teste fala do desempenho do trabalho. Então, o que acontece? Às vezes o atleta ele melhora tanto o primeiro tiro, que mesmo que ele tenha uma queda acentuada até o último, ele é tão mais rápido que o último é melhor do que antes. Só que nesse teste ele perdeu 30% de potência, no outro ele perdeu 15%. No outro ele era mais resistente. Nesse, ele é muito mais potente, gerou um trabalho maior para um determinado tempo, mas não às custas da resistência, às custas da força. A muscular. E, ilusoriamente, eu acho que é resistência, porque ele melhorou o desempenho para um tempo prolongado. Mas não é simplesmente... Só para dar um exemplo bem prático. Eu atendo vários tenistas profissionais, tá? De nível intermediário, e essa é a conversa que eu tenho com eles, que eles estão tu sabe que quando a gente não tem esse entendimento dessa manutenção, dessa resistência, dessa qualidade, a maioria dos torneios são melhores de 3 sets e tranquilamente 2 sets bem jogados a nível profissional é 1h30, 1h45 de média para os 2 sets. E é muito comum eu pegar atletas que aguentam 30, 40 minutos numa qualidade e de repente desaparece a capacidade de resistência especial, ou seja, que a manutenção dessa potência ideal. Por quê? Porque eles não têm esse trabalho. O porquê que isso acontece e quando acontece. Você sabe que se a gente analisar um jogo de tênis,
a densidade motora de um jogo de tênis. Densidade motora é o tempo percentual que o atleta joga em relação ao tempo total de jogo. No tênis, ele varia de 12% a 20%. 12 a 20%. Ou seja, 12 a 20% do tempo do jogo, o atleta está correndo. O resto ele está parado. Tá É muito pouco. É muito pouco. Então, o que acontece? Se você olhar a prática do tênis, ela é mais ou menos uma imitação do método antiglicolítico. Faz um pouquinho de esforço, descansa. Faz um pouquinho de esforço, descansa. Só que daí o que acontece? Durante o jogo, como o jogo ele é imprevisível, às vezes tem um rally. Lá no sexto game, um rally lá que o cara faz 25 trocas de bola, faz acidez, e na hora que ele entra em acidez, é 10 minutos para recuperar. Aí ele tá morto ali, ele perde o jogo, porque ele entrou em acidez uma vez. Agora, o que acontece? Por que ele entra em acidez? Porque quando ele sente no jogo o quão é difícil tolerar a fadiga que se instala nos músculos, ele quer chegar no treino e treinar em cima de acidez, achando que vai melhorar o comportamento dele contra a acidez. E quanto mais ele treina em acidez, mais ele aumenta a acidez, mais cansado ele fica. A questão é, às vezes ele melhora tanto a força e a potência, que para um determinado tempo ele cobre uma distância maior, ou seja, ele produz mais trabalho. Só que ele tem uma queda de rendimento mais acentuada. Ou seja, não é resistência. O atleta ele treina no glicolítico para melhorar o que seria a resistência de velocidade, mas piora a resistência de velocidade. Só que às vezes, nessa pior de resistência de velocidade, tem uma pequena melhora no trabalho total. Então ele acha que ele melhorou fisicamente. Se você coloca um método antiglicolítico após um trabalho de hipertrofia ali por umas 3, 4 semanas, o que acontece? O limiar anaeróbio dele cresce e quando ele fizer esse rally, ele pode até acidificar um pouquinho, mas em 1 minuto ele está pronto para outro. Tá, ele agora mantém a qualidade do trabalho. Tu vai continuar explicando o método. E agora nós entramos num outro ponto estratégico. Que isso eu vejo direto, tá? Em times profissionais de várias modalidades e times que a gente vê na TV jogando, tá? Futebol, basquete, tênis. E como é difícil eles respeitarem o intervalo recuperativo. E, eu vou traçar um exemplo. Método intervalado. Futebol. 10 séries de 1 minuto por 1 minuto. E o cara chamou esse treino de potência, velocidade. Olha só, 10 séries de 1 minuto por 1 minuto. Tá? Teria problema de nós treinar 1 minuto? Olha, que nem tu falou. Em algum momento, eu vou treinar 1 minuto, que é uma zona glicolítica. Contudo, é loucura eu dar 1 minuto de descanso e mandar ele repetir 10 vezes. O que tu acha disso? Não, com certeza. Se você estiver perto das competições, você trabalhar no 1 por 1, realmente não vai ser tão bom. Até porque, mesmo que você aponte que tem algum estudo que mostre algum aumento de densidade mitocondrial, trabalhando com 1 por 1, mesmo que você mostre isso, para você executar um trabalho de 1 minuto, você vai entrar naquela questão que você me questionou lá no início da aula. Você vai fugir muito da especificidade do gesto motor do futebol, por exemplo, ou do tênis, que é altíssima intensidade, não é intensidade média. Pô, quando você corre por 1 minuto, você vai correr a 60% da tua velocidade máxima. Quando você corre 10 segundos, você corre a 100%. Qual que é a realidade do jogo de tênis? O atleta não corre mais do que 5 metros. Qual que é a realidade do jogador de futebol? O jogador de futebol, em um jogo, ele faz... Em um tempo de um jogo, ele faz 55 acelerações. Dessas 55, 40 não superam 5 metros. É só e tem 3 que passa de 10 metros. Então, o que acontece? O jogador de futebol, basicamente, ele faz assim. Ele corre 1 metro rápido. Ele acelera, quebra, muda de direção, volta de costas, muda para cá, muda para lá. Faz um drible curto, para, dá uma mudança brusca de direção. É só isso. E um sprintzinho ou outro de 10, 15 metros. O jogador de futebol, no jogo, ele não dá tiro de 50 metros. E veja bem, e ele dá o tiro e para. Ele dá o tiro e trota. Ele dá o tiro e para. O jogador não dá o tiro e sai naquela passada de hit. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então eu não vejo lógica de você trabalhar 1 por 1. Eu acho que vale muito mais a pena você trabalhar, por exemplo, 10 segundos por 1. 10 segundos, muito pauleira, com mudança de direção no gesto técnico esportivo e tal, 1 minuto de pausa. Faz o gesto técnico esportivo, 1 minuto de pausa.
Só que qual que é o problema da grande maioria dos esportes? Que é o que eu falo. Quando o jogador, seja de tênis, seja de futebol, seja de futsal, de handebol, ele sente a sensação de acidez no músculo e ele percebe o quanto que a acidez prejudica a qualidade do gesto motor naquele momento que ele está em acidez, que não consegue nem pensar mais. Quando ele percebe isso, ele acha que ele tem que melhorar isso. E ele acha que ele melhora isso promovendo isso. Fazendo acidez para acidificar menos. Então, o que acontece? Existe uma, vamos dizer assim, eu vou usar aqui um termo, uma crença entre os atletas que eles têm que trabalhar em acidez, porque se não trabalhar em acidez, não treinou forte. Eles acham que o treino bom é o treino de guerreiro, é o treino do filme de guerra. Sabe quando você assiste um filme de guerra, que o soldado vai lá e faz 1000 flexões? Você pega aqueles filmes de futebol americano, que o cara vai lá, monta outro nas costas e corre do campo inteiro com o cara nas costas. Superação dos limites, vai no máximo, grita, glicólise máxima. O cara ele acha que esse treino é o treino bom. Você está entendendo? Igual eu falei, esse treino ele tem um sentido para resolver uma tarefa de treino. Só que não é a resistência de velocidade. Eu sempre digo isso. Por exemplo, treinar até a falha, exercício glicolítico em acidez máxima. Tipo, dar um tiro na pista de atletismo de 400 metros. Dar um tiro de 400 para menos de 1 minuto. Essa sensação que você chega no fim, que você chega com o posterior de coxa queimando e querendo vomitar, ela não é ideal para aumentar a mitocôndria no músculo. É isso que o cara tem que entender. Essa sensação ela não é ideal para aumentar a mitocôndria no músculo. O que vai depender é a resistência e velocidade do atleta? Do limiar anaeróbio. Quanto maior o limiar anaeróbio, maior a resistência do atleta. Quanto pior o limiar anaeróbio, pior a resistência. Ponto. É isso. Só que, quando faz trabalho glicolítico, muitas vezes você tem um efeito hipertrófico bom, aumenta bem a força, às vezes melhora a potência, trabalha indiretamente ali um aspecto de volição, ou seja, um preparo psicológico de sentir aquela acidez e aguentar e ser aguerrido, sabe? Ser raçudo, vamos dizer assim, sabe? Melhora um pouco esse componente, melhora. Só que a contribuição real disso no desempenho de uma partida inteira é pequena. Tá entendendo? Então a gente melhora a resistência aumentando o limiar anaeróbio e não é gerando acidez máxima que a gente melhora o limiar anaeróbio. É isso que o pessoal tem que entender. Cassidori, vamos pular um pouquinho agora para uma outra parte muito interessante, que é a parte de coordenação neuromuscular. Então, a gente estava falando muito da parte das resistências, da potência, da força, e às vezes eles acham, tá, então não importa a coordenação, não importa a mobilidade, né? E a gente tem que entender que a economia do movimento, ela vai partir do gesto motor, que nada mais é, entendendo lá as questões gerais, especiais, específicas, que nós temos nessa formação, nessa escolha de métodos e exercícios, de integração neuromuscular, né? Cérebro, musculatura, alvo, que a gente pode chamar de intramuscular, que seriam uma ativação mais neural, né? Uhum. E como, de forma intermuscular, essas musculaturas vão se conectar para gerar um movimento econômico em relação para gerar, na verdade, uma força útil, né? Uma força real em que a gente tem uma economia porque o músculo agonista, antagonista, sinergista está gerando uma integração de movimento. Então, isso é uma outra parte que o cara tem que dissecar sua modalidade, né? E conseguir construir algo que de verdade vai gerar essa adaptação positiva na coordenação. O que tu acha disso? Eu acho que o que você comentou, você já praticamente respondeu a pergunta que você fez. Tá. Porque assim, o que acontece? Dentro da coordenação neuromuscular, a gente tem duas subdivisões. Coordenação intramuscular e coordenação intermuscular. Coordenação intramuscular nada mais é do que a capacidade do sistema nervoso central de recrutar o maior número de unidades motoras, dispará-las em máxima frequência e de forma sincronizada. Ou seja, a coordenação intramuscular, ela fala sobre a extração máxima do potencial contrátil de um músculo.
Porque o que acontece? A força em si, a gente sempre fala o seguinte, ó, a força tem aspectos neurais. Sim, tem aspectos neurais. Mas se a gente olhar assim com calma, o que realmente determina a força é o músculo, certo? O aspecto neural é como a gente controla o músculo, certo? Mas o músculo é o que vai converter energia química em movimento. O músculo é como se fosse o motor de um carro. Ele pega a gasolina e faz essa gasolina explodir lá dentro do motor e virar movimento. O carro anda. É a mesma coisa do nosso músculo. O nosso músculo ele tem como se fosse assim, ó, pequenos motores, que são as pontes cruzadas. Elas quebram o ATP e fazem gerar movimento. Só que qual que é o problema disso? Que o músculo ele tem milhares de pontes cruzadas. Ele tem milhares de fibras, de miofibrilas e tudo mais. E o que acontece? Dentro de um único grupamento muscular, nós temos várias unidades motoras, vários neurônios. Então, cada neurônio está ligado a um grupinho de fibras musculares. Então, aquele neurônio ativa só aquele grupinho. Se um grupo ativar enquanto o outro não está ativado, esse músculo não vai produzir a máxima força. Porque para ele produzir força máxima, todas as pontes cruzadas têm que contrair ao mesmo tempo. Então não adianta eu ativar um pedaço de um músculo e depois outro pedaço de forma assincrônica. Eu não vou conseguir gerar potência máxima, certo? Então a coordenação intramuscular ela vai falar sobre a extração do potencial contrátil máximo. O que é o potencial contrátil? A quantidade de pontes cruzadas disponíveis. E o tipo de miosina TPase nessas pontes cruzadas, é claro. E aí a coordenação intramuscular melhora isso, capacidade de mobilizar a força daquele músculo. A coordenação intermuscular, no caso, entre os músculos, ela fala sobre a ativação otimizada dos músculos, no plural, para um determinado movimento. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer um gesto motor qualquer, seja no tênis, seja na corrida, seja no jogo de futebol, os músculos, eles trabalham em diferentes direções. Então, o que acontece? Se eu coloco músculos que trabalham em direções opostas, contraindo ao mesmo tempo, o que acontece? Você vai diminuir a resultante da força. Porque imagina, por exemplo, eu gero uma força de 100 newtons para frente e uma força de 80 newtons para trás. Imagina assim, no movimento da minha perna, no movimento de chute no futebol, por exemplo. Eu vou chutar uma bola, faço 100 newtons de força para frente e 80 newtons de força para trás. A velocidade que meu pé vai atingir vai ser referente a uma força de 20 newtons. Que ela vai ser a resultante, porque eu tenho um músculo agindo de uma direção contrária a outra, eles estão se anulando. Então, o que acontece? A coordenação intermuscular é você otimizar as relações existentes entre os diferentes músculos. E veja bem, por que eu falei otimizar? Porque nem sempre, dentro de um gesto motor específico, você vai falar do desligamento completo do antagonista. Muitas vezes o antagonista ele tem uma função de estabilizar aquele movimento. Ele tem a função de fazer a frenagem do movimento. Ele tem várias funções. Então você não desliga por completo, não é assim. É otimização. Né? Otimização. Sim, é uma otimização. Ou seja, eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que encarar o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central, como se nós fôssemos uma marionete. Os nossos dedos é o sistema nervoso, os fiozinhos da marionete são os neurônios, e o corpo da marionete é como se fossem nossos músculos. Quando eu vou coordenar os meus dedos aqui, a marionete vai fazer os movimentos. Então, o que acontece? Não adianta eu puxar o meu dedo mínimo, que vai fazer a marionete levantar a perna esquerda. Se eu puxar o meu dedo indicador, a perna esquerda volta para trás. Então, se eu puxo os dois, não vai nem para frente nem para trás. Tá entendendo? Então, o que acontece? Quando a gente vai treinando, executando os movimentos, cada vez que a gente executa qualquer movimento, o nosso sistema nervoso central, principalmente numa região que se chama cerebelo, ele recebe um feedback proprioceptivo de todo o aparelho proprioceptor do corpo. Então, fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, corpúsculo de Pacini, aparelho vestibular, a visão, a imagem teórica do que você tem, que é um movimento correto. Todo esse feedback do resultado do movimento vem para o cerebelo. O que o cerebelo faz? Ele compara o que você planejou com o que você executou. E, aos poucos, ele vai otimizando a relação ótima entre os diversos centros neurais que vão ativar esses músculos. Então, com o passar do tempo, a ativação dos diferentes músculos para o mesmo movimento, ele vai se tornando mais racional, mais econômico e mais efetivo. Então, sempre digo, a técnica no esporte, quando a gente fala em qualidade técnica, a gente tem alguns indicadores sobre essa qualidade. Um a gente chama de efetividade,
que assim, basicamente a gente falar sobre o resultado dessa técnica, o quão efetiva ela é, certo? O outro a gente chama de consistência da técnica. A consistência envolve, digamos assim, 3 subindicadores. Um é variabilidade. Os atletas eles devem possuir variabilidade da técnica. Outro é estabilidade. O atleta ele deve conseguir manter a técnica em condições adversas, com fadiga, sem fadiga, com pressão psicológica, sem pressão psicológica, com déficit de tempo, com déficit de espaço, com pressão do adversário, deve manter a qualidade técnica. E também a economia. Esses 3 indicadores aqui, subindicadores que eu falei, ó, economia, variabilidade e estabilidade, eles fazem parte da consistência. Então, por exemplo, efetividade e consistência. A gente tem diversidade, volume e diversidade é o quê? O máximo de habilidades motoras. É o atleta conhecer vários gestos motores de forma automatizada, certo? E veja bem, diversidade técnica é diferente de variabilidade. Que às vezes o pessoal pensa a mesma coisa, não é? Que a variabilidade ela entra num contexto cognitivo de interpretação. O atleta ele olha a situação do jogo, ele tem que falar, não, preciso usar essa técnica aqui. Só que para ele usar essa técnica aqui, ele tem que ter essa técnica no repertório motor dele, que é a diversidade, certo? E também, por fim, para finalizar ali o que é um indicador de uma boa técnica no atleta, a gente entra veja bem, na capacidade do atleta de mascarar as suas intenções táticas. Então tem muito atleta que quando vai fazer um movimento, ele consegue induzir o adversário a achar que ele vai fazer outra coisa. Isso é muito comum em lutas, é muito comum no futebol. Quem não lembra do Ronaldinho Gaúcho olhando para um lado e tocando para o outro? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, assim, a técnica do atleta é dada por todos esses indicadores. E o que a gente chamou de coordenação neuromuscular, que envolve tanto a intra quanto a inter, ela vai envolver tanto a efetividade quanto a economia. Aí os outros fatores da técnica que eu citei, eles já entram em outras questões, táticas, psicológicas, cognitivas. Mas basicamente a coordenação intermuscular, ela melhora isso, efetividade e economia. Isso é fundamental em qualquer esporte. Você pega num torneio de tênis, que tem 3 jogos no mesmo dia. O cara joga hoje cedo, hoje à tarde, hoje à noite. Amanhã cedo, amanhã à tarde, amanhã à noite. Depois de 2 dias de campeonato, que ele fez 6 jogos, então vamos dizer que ele jogou 18 sets, o que acontece? Se ele tiver uma boa economia de técnica, é como se ele tivesse feito 2 jogos a menos. Então, quer dizer, ao longo da competição, ao longo dos jogos, o grau de fadiga também será menor. Entende? Então, quer dizer, vai influenciar na resistência, mesmo sem ter nada a ver com o metabolismo. Entende o que eu estou te falando? Sim, então olha só como a gente vai... tu abriu uma deixa, eu vou relacionar com os treinos glicolíticos, com os treinos volitivos, com os treinos psicológicos, de tolerância, né? Que muitas vezes a gente usa para criar uma situação real. Só que a gente sabe que na maioria desses esportes, tipo, basicamente que eu trabalho, basquete, tênis, futebol, eles têm que ser colocados na semana. Vamos dizer que nós temos vou chutar um número redondo, 10 sessões, 10 turnos de treino numa semana. Olha, o treino glicolítico eu não colocaria mais que 2, talvez no máximo 3 vezes por semana. E o que a gente acaba vendo é o contrário. O treino com essa organização acaba predominando. E aí, dentro do teu raciocínio da economia e da efetividade, olha como treinar sob fadiga interfere no gesto motor, porque vai impedir que eu mantenha a qualidade técnica. E se eu não tenho qualidade técnica, eu falo para os meus atletas que o cérebro dele não vai saber qual é o gesto motor que ele vai ter que usar no momento da pressão. Por quê? Porque ele vai ter muito treino em que ele tem um gesto motor perfeito, só que ele vai ter muito treino sob fadiga, que não é o que ele vai precisar manter para criar essa economia e essa efetividade. Tá entendendo como a gente está numa sinuca? Uhum. Ainda bem que você lembrou disso, porque tem uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre trabalho glicolítico. Por exemplo, eu uso o trabalho glicolítico até no máximo 40 dias antes de uma competição. 40 dias eu paro de usar o método glicolítico, assim, métodos de exercícios que são glicolíticos. Eu paro de usar ali. Por quê? Porque
Quer dizer assim, na verdade não é que eu paro 100%. Eu diminuo drasticamente. Drasticamente. Por exemplo, vamos dizer que tem uma semana lá, um mesociclo, antes desses 40 dias, que eu coloque de 3 a 4 cargas glicolíticas na semana. Por 3, 4 semanas, faço aquela ondulação do mesociclo, daí descanso. Aí depois eu entro no último mesociclo, que o meu objetivo é aumentar a densidade mitocondrial. Nesse mesociclo que eu quero aumentar a densidade mitocondrial, eu posso usar um estímulo glicolítico ou outro? Posso. Só que o que acontece? Eu dou um estímulo glicolítico e dou descanso longo. Porque para o atleta ele manter a percepção do que é um trabalho glicolítico, só que ele não deixar o trabalho glicolítico prejudicar o efeito do treino antiglicolítico. Perfeito. Se é que você me entende. E é o que acontece. Ele vai fazer isso, 2 vezes na semana, uma vez. Por exemplo, o cara é corredor lá no atletismo de 800 metros. Ele quer usar como método glicolítico o tiro de 300 a 400 metros. Ele vai lá 2 vezes na semana, no fim do treino ele dá um tiro glicolítico. Todo o resto do volume do trabalho é antiglicolítico, ou de força especial, ou de velocidade. E ali naquele momento ele usa um método glicolítico. Ou também ele utiliza, na semana ali, exercícios cíclicos de intensidade, exercícios cíclicos de intensidade um pouco acima do limiar, que vão durar de 2 a 8 minutos, porque são exercícios que, apesar de passar do limiar, passa só um pouquinho do limiar, então a gente entra no mecanismo de alternância de unidade motora e você não gera acidez máxima. Então, é um método bom. Dá para você complementar bem o método antiglicolítico com esse outro. E aí, depois, o atleta vai estar pronto para competir. Só me fala o nome desse aí que eu perdi o raciocínio. Esse de 2 a 8 minutos, tu chama de... É assim, exercícios no limiar anaeróbio ou um pouco acima. Ok. Com 2 a 8 minutos de duração. Exercício cíclico, praticamente. Sim. Esse é um método que melhora a resistência, por exemplo, de um atleta de corrida, de um atleta de ciclismo, de um atleta de natação, sem necessariamente destruir o efeito do antiglicolítico. Porque apesar dele envolver um pouquinho de acidose, é só um pouquinho. Porque quando o cara trabalha no nível do limiar, ele ainda tem muita fibra para recrutar. Então, o que acontece? Ele recruta um grupinho de fibra, um pouco acima do limiar anaeróbio. Começou a fadigar esse grupinho, ele recruta mais, pela própria capacidade de força de vontade. Tá. Então, ele não gera acidez extrema em fibra nenhuma. Até para ficar claro, tá? Volume total de 2 a 8 minutos. Execução cíclica. Um pouquinho acima do limiar L2, tá? Aí, esses 8 minutos, como é... Vamos dizer que ele vai correr, tá? Aceleração ou corrida. Tu faria um modelo fartlek, alguma coisa parecida com isso? Não. Eu colocaria assim, ó. Exercício contínuo, na mesma velocidade o tempo todo. Por exemplo, 100% do limiar anaeróbio ou 110% do limiar anaeróbio, já vai estar quase no nível do que eles chamam de VO2 máximo. Que é aquilo que eu expliquei, né? Que um pouquinho acima do limiar você encontra o VO2 máximo. Você trabalha naquela zona entre o limiar e o VO2. No mínimo 2 minutos, no máximo 8. Esse tipo de trabalho é bom, por exemplo, para corredores, nadadores, ciclistas de fundo. Por quê? Porque ele vai estimular a todas as funções do organismo dele trabalharem em sincronia. Porque, por exemplo, qual que é o problema do método antiglicolítico? Não para jogos esportivos. Para jogos esportivos, o antiglicolítico é perfeito. Eu estou dizendo para esporte cíclico de resistência. Se você começar só a usar antiglicolítico, o atleta ele começa a descondicionar outras coisas. Por exemplo, músculos respiratórios. Ele não acostuma a trabalhar com ritmo, com frequência cardíaca sempre alta. Entende o que eu estou falando? Ele desacostuma com isso. Então, dá para você ficar só no antiglicolítico para atleta de fundo. Então, você tem que usar esses métodos que trabalham no nível do limiar ou um pouquinho acima, por 2 a 8 minutos, algumas vezes na semana. Tá. Em volume que não seja exacerbado. Tá, vamos pegar assim, ó. Aí o cara, só para nós ter um exemplo prático. Tá, eu quero fazer 3 de 2 minutos. Seriam 3 tiros de 2 minutos com um volume total de 6 minutos. Ok. E aí uma parte importante. Quanto de intervalo entre os tiros tu colocaria? De 5 a 10 minutos. Para ter pausa completa. De 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos. Perfeito. Por quê? Porque se eu quero trabalhar acima do limiar, eu estou falando de um trabalho altamente qualitativo. Se eu dou uma pausa menor, quando eu vou repetir a próxima série, eu já estou abaixo do limiar. Estou fadigado.
Para sustentar a qualidade entre 100 e 110, eu preciso dos 5 a 10 minutos de pausa. Com certeza. Então, só que assim, eu falei, esse é um método efetivo para atleta de esporte cíclico. Isso. Não para jogador de futebol. Para jogador de futebol isso não vai dar boa, não. Tá entendendo? Entendi. Até por causa desse comprometimento do gesto motor que a gente estava explicando. O que a gente escuta muito dos corredores é: mas, professor, quando eu vou correr na passada que eu preciso e sustentar por mais tempo do que a zona antiglicolítica? Não, tá aqui. Vamos trabalhar 2 a 8 minutos, vamos fracionar, claro. Vamos analisar se ele é de meio fundo, se ele é um pouquinho mais de fundo, fracionado. E você vê, ó, geralmente esse de 2 a 8 minutos é uma velocidade até um pouquinho acima do que aquele vai fazer a prova. Sim. Ele não aguenta sustentar isso. Por exemplo, eu treino um corredor de 10 mil metros aqui em Ponta Grossa. O cara, ele tá fazendo os tiros, pra você ter uma ideia, ele tá fazendo tiro de 1.000 metros para 2,30. Tiro de 1.000, porque tiro de 1.000 são, igual eu falei, 2 minutos a 8 minutos, né? O tiro de 1.000 ele faz 2,30. Às vezes eu boto ele para fazer tiro de 2.000, tiro de 3.000, para ele trabalhar numa zona de pace bem abaixo de 3 minutos. Ele corre 2,50, 2,48. Aí, quando eu vou colocar ele para correr distância maior, não tem como ele fazer um pace de 2,45. Eu entendi. Isso pra aí ele é impossível. É um treino especial, na verdade. Sim, é um treino de preparação especial. Aí, o que acontece? Esse meu atleta, eu boto ele para rodar, para fazer uma simulação do ritmo dele de prova, uma vez por semana só. Uma vez por semana eu mando ele correr. Ó, corre 10 km no máximo que você puder. Ele vai lá e reproduz a prova. Entende? Ele vai lá, corre para 30, para 29 alto. Entende? Só que é aquela coisa, estamos melhorando aos poucos. Estamos criando todo o potencial nele, entende? Então tem tudo isso. E por último, aqui o negócio que eu ia falar também do glicolítico, só que aqui já falando de jogos esportivos de novo. Tênis, futebol e tal. Tem 2 problemas muito sérios com o trabalho glicolítico intenso. Problema número 1, perda de qualidade no microciclo. Isso os caras não entendem. Cara, se eu fizer, observa, se eu fizer 100 tiros de 20 metros, com pausa longa, eu consigo treinar amanhã bem. Se eu fizer 50 tiros de 40, dobrar a distância, 50 tiros de 40, vai dar o mesmo volume, só 40 metros, indo e voltando na quadra de tênis, vai dar uns 10, 15 segundos, botar uma pausa curta, vai virar glicolítico. Eu fico morto a semana inteira. Porque quando eu faço trabalho glicolítico, eu tenho um estresse mecânico maior. Às vezes alguém vai falar, claro que não, Cassiodoro, tá louco? O estresse mecânico vai ser dado pela potência da contração. Mas aí é que tá. Quando a gente faz contração, vamos dizer assim, em potência máxima, com o corpo descansado, a gente tem todas as pontes cruzadas ativas. Tá entendendo? Quando a gente diminui a reserva de creatina fosfato, depois de 10, 12 segundos, por que a potência do músculo cai? Você não está ácido ainda, mas já começa a cair a potência. Porque como não tem mais creatina, algumas pontes cruzadas, elas ficam desativadas. Porque elas não estão com ATP para contrair. Elas estão ligadas ao ADP e nem conseguem relaxar. Certo? Então o que acontece? Nesse momento que algumas pontes cruzadas começam a ser desativadas, nas fases excêntricas, o estresse mecânico nas pontes que ficam ativas é maior, porque você não consegue dividir a sobrecarga entre várias. Entende o que eu estou falando? Então, quando você coloca a situação de acidez, o estresse mecânico, o microtrauma nas fases excêntricas dos movimentos é muito maior. Sim. Então, o atleta ele faz um treino glicolítico no treino técnico de tênis. O cara vai fazer um drill, manda o cara repetir 20 vezes. Daí o moleque fica lá, hiperventilando, querendo botar a mão no joelho e olhar para o chão, querendo vomitar. E repete. Daí pausa 10 segundos. Repete. E a qualidade... Aí o que acontece? A qualidade cai lá embaixo, daí ele compromete o microciclo, porque amanhã ele está morto, e mesmo que ele não treine amanhã, depois de amanhã ele ainda está morto. Daí só depois de amanhã ele vai estar bem, caso ele não treine amanhã e depois. Pelo fato de ter feito um treino glicolítico. Daí o que acontece? O cara treina glicolítico hoje, e amanhã o treino sai uma bosta, e depois de amanhã uma bosta, e fala que o atleta está mal. E outra coisa ainda, digo mais. Se você pegar um atleta jovem,
que ainda está em um momento de aprendizado técnico, ele está não formando vai... habilidades ainda. Não Quando ele vai... trabalha em acidez, é horrível. Por quê? Porque quando o atleta ele faz o movimento, eu tinha explicado agora há pouco, ele recebe um feedback proprioceptivo para o cerebelo dele comparar o que a consciência pensou com o que foi executado como movimento. Então, vamos dizer que ele está começando a fazer o movimento correto, porque ele está aprendendo. Se ele começar a entrar numa zona de glicólise anaeróbia intensa, ele vai começar a errar esse movimento. E aí o que acontece? O comando que sai do sistema nervoso para o músculo é correto. Só que o músculo não está em condições fisiológicas de executar o comando, porque ele está em acidez, está com menos ponte cruzada, está cansado, não executa. E daí o que o feedback proprioceptivo fala para o cerebelo? O movimento está errado. Aí o cerebelo vai tentar alterar um programa motor correto para tentar compensar a instabilidade da fadiga. Então, na verdade, você não consegue corrigir a técnica do atleta trabalhando em acidez. Você só trabalha com acidez para supostamente melhorar uma estabilidade técnica quando o atleta ele já faz aquela técnica perfeitamente há anos. Entende? Aí você pode, em algum momento ou outro, trabalhar em cima da estabilidade. O que acontece? Quando tu tem um atleta, vamos dizer, no tênis, a gente vê muitas vezes na TV, né, que é muito comum, os atletas do nível 20, 10, 15 do mundo, 30 do mundo, né? Djokovic, Federer, Nadal e os russos, Dominic Thiem, toda essa leva, na troca de bola em Grand Slam, eles trocam 12, 14, 16 bolas, cada um bateu, dá 20 e poucas trocas, 30, 35 segundos, só que a gente não entende e quer reproduzir isso para o juvenil que está em formação e não visualiza que eles já passaram esses estágios de formação. A técnica deles é tão refinada que eles podem sustentar uma tolerância ao lactato e podem recuperar entre pontos com uma efetividade oscilando muito pouco. E a gente acha que a gente vai formar nosso atleta fazendo isso. Pelo contrário. E além disso, além disso que você falou, você fez um raciocínio perfeito. Só que além disso, mesmo nos jogos profissionais, a média de tempo na disputa de um ponto é 5 segundos. Mesmo em jogos profissionais, a densidade motora é 12%. É baixíssimo. Tá entendendo? Então, assim, mesmo num jogo do Nadal contra o Federer, ou do Nadal contra o Djokovic, você não vê muitos ralis. Tem alguns ralis, não é rali toda hora. Não? Não. Então, entende? Não é rali toda hora. Então, mesmo que o atleta ele tenha a capacidade de recuperar, ele nem precisa. Porque ele vai rali toda hora, toda hora, toda hora. Sabe? E daí você vê, ó. Outra coisa que você comentou, né? Sobre as jogadas, as bolas que os caras batem. Eu tenho feito scout de tênis e eu comparo com o modelo do esporte. Se você pegar no Saibro, Roland Garros, os caras, os top 10 do mundo, eles jogam com uma cadência de 24 golpes por minuto, com uma estabilidade de quase 100%. Então, olha só, quando os caras eles botam uma cadência de 24 golpes por minuto, eles mantêm 90% a 100% de acerto dos golpes. Eles começam a errar com cadências de 25, 26. É encontrado em quadra rápida até 27 até 27 golpes por minuto. Certo? Então, quer dizer, uma cadência muito alta. Só que assim, é pouco. Mesmo entre profissionais, 27 golpes por minuto dá 20% só de acerto. Mas 24 golpes por minuto, os atletas profissionais mantêm uma estabilidade de quase 100%. Aí eu estou fazendo scout da molecada de 15, 16 anos. Sabe qual que é a cadência de jogo deles? Quando o ponto se define em 3 bolas, tipo, o cara saca, devolve, devolveu de novo, acabou, ponto. Nesse momento, quando o jogo é bem curtinho, que dura 5 segundos, eles batem 21 golpes por minuto de cadência. Né? Porque assim, a cadência eu só pego ali. Tipo, teve 3 golpes, eu cronometro o tempo dos 3 golpes, jogo isso como se fosse 1 minuto trocando bola naquela velocidade e divido por 2. Né? Porque a cadência é para cada um. Né? Então, se é 25 golpes, por exemplo, na verdade são 50 golpes por minuto entre os 2 jogadores. Né? É 25 cada. Então, por exemplo, a cadência dos moleques que eu treino, quando eles fecham um ponto de 5 segundos, é 21.
Para cada Quando um. eles vão para uma troca de bola de 10, 12 bolas, a cadência cai para 18. Então, olha a diferença brutal. No nível profissional, os caras trocam a 24 com 100% de estabilidade. No sub-16, os moleques, quando entra rally, troca 18 bolas por minuto. Entende? Então, assim, a gente percebe que não adianta você querer reproduzir aquilo porque não é real. Os parâmetros são diferentes. Entendeu? Assim, claro que você tem que entender. Se o meu jogador quiser ser profissional, hoje ele troca 18. Ele tem 16 anos. Daqui 5 anos ele tem que estar trocando 24. Então é comum que num treino meu de tênis eu faça ali um drill que eu coloque uma cadência alta para ele aprender a rebater bola que vem em alta velocidade. Sim. Certo? Mas assim, cada tarefa de treino no seu devido tempo. E com certeza essa tarefa não vai ser glicolítica. Pode ter certeza. Se o cara tiver em acidez, ele não vai conseguir trocar 25, 24, nunca. Não, ele vai errar antes. É impossível. Então, exato. Então, olha só o que a gente comentou tudo hoje. Tô aqui olhando, a 1h50 nós estamos falando, tá? E a gente, eu acho que nós conseguimos abordar que interligar os 3 principais temas. Eu tentei separar os temas, mas eu tinha certeza que nós iríamos ficar interligando. A especificidade, coordenação, né? A parte dos sistemas energéticos. Daí falamos de potência, falamos de meio, falamos de método, falamos de resistência especial, entramos glicolítico, antiglicolítico, desmistificamos que a gente não gosta de glicolítico. A gente só entende que eles têm um momento. E esse momento é muito pontual por tudo que a gente abordou, por todas as explicações, né? Por tudo que ele gera de fadiga, por os dias que a gente precisa, que isso é irreal, o atleta não tem 2, 3, 4 dias para não treinar, porque ele está ainda se recuperando do treino glicolítico, né? E para essa questão da variabilidade, estabilidade e diversidade, ou seja, essa parte motora mesmo que é bem que hoje é a explicação do intermuscular, é ter uma variabilidade, uma diversidade por causa da imprevisibilidade dos jogos, mas contudo com uma máxima estabilidade de finalização de movimento. Então, a galera às vezes acha, mas então tu quer trabalhar o quê? Estabilidade? Então tu não varia? Não, pelo contrário. A gente varia, mas a gente busca estabilidade. Então eu queria agora, para finalizar, comentar um pouquinho de 2 pontos, tá? Que foi um dos objetivos dessa nossa live. Tu tem um livro, né, que ele é impresso, que aborda muito sobre até o primeiro livro, acredito, no Brasil. Ali, ó, Treinamento do Esporte, né? E tu tem uma livraria específica que está revendendo ela. Eu acho que está no momento com Intersaberes, né? Intersaberes. Isso. Parece e tu tá um pouco desfocado aí. A edição esgotada no momento, né? Tu vai ter agora uma nova edição. Como é que tá isso, Cassidori? Não, eles é assim, ó. Na Intersaberes, ninguém precisa ficar preocupado. Que assim, ó, por exemplo, às vezes o pessoal me manda assim, pô, lá na Amazon acabou. Se acabou na Amazon, eu não sei dizer quando vem de novo. Mas na Intersaberes, eu sei como é que funciona o sistema deles. Eles imprimem de 30 em 30. Imprime 30 livros. Vendeu, mais 30. Vendeu, mais 30. Então não fica mais do que 10 dias esgotado. Eles estão produzindo frequentemente. Eles não lançam, por exemplo, 1000 livros e não produzem mais, só na segunda edição. Eles ficam produzindo frequentemente, de pouquinho em pouquinho. Tá. Então, quem não achar na Intersaberes, é só entrar daqui 3 dias e tentar de novo. Não deu certo, dali 2 dias vai estar lá. E outra coisa que é o seguinte, que foi nosso tema sobre bases biológicas do treinamento desportivo, tu tá com material na internet, tá? Material na internet. Eu conversei contigo. Basicamente, não tudo que nós falamos que a gente saiu fora, né? Tu tá com produto vendido que está sendo oferecido online. Entrou agora no Hotmart há pouco tempo, né? Nós estava conversando. Eu sou um afiliado do teu material, ou seja, eu vou oferecer nas minhas redes sociais esse material.
com os links como afiliado, né? E esse material, para quem gostou dessa live aqui, são em torno de 9 horas gravadas online com Cassidori explicando todo esse raciocínio de bases biológicas. Só me relembra em quantas aulas tu dividiu essas 9 horas, Cassidori? São 14 vídeos. 14 vídeos com um total de 9 horas, tá? Então, a partir de amanhã eu vou fazer algumas divulgações no meu Instagram, no meu Stories. E quem quiser mais informações desse material do Cassidori, pode entrar em contato comigo no meu privado ou até próprio com o Cassidori. Chama ele ali, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente está nessa parceria de apresentar essas ideias que a gente acredita que vai contribuir para personal trainer, para preparador físico, para quem trabalha com performance, com emagrecimento, com qualidade de vida, e é totalmente aplicável, né? E se tu quiser finalizar com alguma coisa a mais em relação ao teu material, à disposição, cara. Assim, ó, vou finalizar primeiro com uma coisa sobre a live, e daí já falo alguma coisinha ali rápida do material. Só para resumir, uma coisa importante da live, porque, como o Alexandre falou aí, a gente não é contra nenhum tipo de exercício. Você falou, desmistificamos que não é que somos contra, tem um momento de se utilizar. Eu sempre digo o seguinte, na literatura russa, a gente diz que exercício físico é qualquer ação motora que respeite os princípios da educação física. Então, por exemplo, não existe exercício errado, porque um dos princípios da educação física é que o exercício deve promover saúde, que o exercício deve promover melhora no desempenho. Então, não existe exercício errado. Se você tenta fazer um exercício que ele está com a postura errada, ele não é classificado como exercício. Entende o que eu estou dizendo, né? Então, não existe exercício errado. E todo exercício é bom. A questão é que o treinador tem que entender para o que aquele exercício ele propõe. Estão entendendo? Então, por exemplo, não é que exercício glicolítico é ruim. Exercício glicolítico é ótimo para resolver determinada tarefa do treinamento. Por exemplo, uma coisa que eu já discuti muito assim na internet aí no passado, mas as pessoas ainda insistem em querer, tipo, dizer que a Terra é plana, né? Eu falo assim, ó, exercício de salto reativo na areia. Eu falo o seguinte, se você chegar e falar para mim que você utiliza areia para fazer saltos, porque você quer melhorar o componente proprioceptivo, porque você quer melhorar a estabilização da queda no salto, porque o atleta voltou de uma cirurgia de joelho, parabéns! Porque você está fazendo o exercício que é proposto para melhorar a propriocepção. Agora, por exemplo, não vai chegar e falar para mim que o salto na areia é reativo. É mais reativo do que no piso duro, porque reativo porque é a terceira lei de Newton, ação e reação. Dá um soco no colchão e dá um soco na parede. Vê qual que dói mais. Sabe por que dói mais na parede? Porque tem maior reatividade. A terceira lei de Newton volta mais energia contra você. No colchão dissipa. É a mesma coisa que o salto na areia. O cara vai fazer salto reativo na areia. Ele perde em reatividade. Então é um exercício que é pouco efetivo em relação ao piso duro. Por exemplo, para melhorar a força explosiva. Mas não é que seja um exercício inútil. A questão é, você tem que saber para que é o exercício e o método desse exercício. Né? O meio e o método. O que ele se propõe a resolver. Se eu quiser usar um trabalho glicolítico, maravilhoso para força e hipertrofia. Maravilhoso para volição. Maravilhoso para tolerar. Péssimo para densidade mitocondrial. Então, tem que saber o que eu estou propondo resolver. Então, cada exercício resolve uma tarefa. Por exemplo, gasolina é bom? Gasolina para o carro? Para o carro é bom, não é? Não é, Alexandre? Concorda que gasolina para o carro é bom? Mas se o seu carro for álcool, não. Não é bom. Se o carro for álcool, gasolina não serve para nada. É mais ou menos por aí. Então, cada exercício ele tem uma proposta de resolver uma determinada tarefa. Está em conformidade a tarefa que você propõe com o exercício que você está utilizando? Parabenizo. Não está em conformidade é o ponto que a gente discute. Falta 3 dias para competir. O que eu vou fazer hoje? Drill glicolítico até o atleta morrer, para ele aprender a ser raçudo. Me desculpe, mas está completamente fora do que seria o ideal. E a ideia do treinador, né, o que faz uma pessoa ser um treinador qualificado?
É justamente ter conhecimento para manipular variáveis fisiológicas para esperar respostas adaptativas e de comportamento. Perfeito. Então, quer dizer, você manipula uma variável fisiológica, bioquímica, funcional, para esperar uma mudança estrutural, que vai promover uma melhora numa determinada capacidade. Então, se você entende esses processos, você treina bem. Se você não entende, você não treina bem, mesmo utilizando métodos que os campeões usam. Ah, porque eu vi o Nadal fazendo um treino lá, sabe? Ah, o Nadal fazendo um treino para bater de direita. Pô, eu tenho um atleta que já bate de direita bem. O problema do meu atleta é saque. Ah, não, mas eu vi o treino do Nadal fazendo batida de direita, então vou bater mais de direita, mesmo eu precisando melhorar o saque, porque meu saque está ruim. Então não faz sentido, porque eu vi o Nadal fazendo eu fazer. Eu tenho que entender quais são as demandas do meu atleta e eu, como treinador, elaboro um conjunto de meios e métodos para resolver as tarefas que a demanda do meu atleta cobra. Certo? Então, basicamente é isso. E quanto ao curso, basicamente é só acessar lá na Hotmart, né? Alexandre lá está como meu afiliado, então ele tem o link, né? Então Sim. é interessante também. É um curso que vai falar um pouco sobre algumas coisas que a gente discutiu hoje. Fala bastante de célula, adaptação, fala bastante de expressão gênica, fala bastante do tipo de fibra muscular, como que o músculo funciona, como que contrai, teste ergométrico, o que é limiar, o que é VO2, se o coração determina ou não determina o desempenho e resistência, fala sobre aprendizado motor e sistema nervoso, essas interações de córtex motor, cerebelo, tronco A encefálico, gente falou, núcleos basais, fala sobre tudo isso. e já dá uma palhinha que tu vai ter a parte 2, que tu vai entrar mais em metodologia. Então, quando tiver a parte 2, se tu não ter assistido a parte 1, muita coisa tu não vai, mas da onde, por que ele está fazendo isso? Na parte 1, que é as bases biológicas, tu explica. Então, tá tudo em ordem de entendimento. Seria muito interessante alguém que quer aplicar alguma coisa mais avançada que consiga passar a parte 1, né? Com certeza. Tá por aí, né? Tá Deu. conectado agora, né? Foi, deu. A única travadinha que deu foi agora. O teu travou uns 10 Sério? segundos. Tá, foi não, perfeito. Tá bom. Se não caiu, tá bom. Finaliza assim, aí. ó, quanto à sequência primeiro curso é bases biológicas do treinamento. Aí eu vou lançar um curso 2, que é sobre a metodologia do treinamento das capacidades físicas. Força, rapidez, coordenação, flexibilidade, resistência. Eu vou trabalhar no aspecto do ponto de vista do exercício. Como executar o exercício para melhorar essas coisas. Só que daí, as reflexões que eu vou ter na metodologia são baseadas em coisas que eu tratei no curso de biologia. Posteriormente, eu vou lançar um curso de técnica e tática no esporte e, posteriormente ainda, para fechar com chave de ouro, eu costumo fazer uma promessa que é uma baita de uma responsabilidade, mas eu não tenho medo dessa responsabilidade. Eu falo assim abertamente que eu vou lançar o melhor curso de periodização que já teve no Brasil. Em breve, na hora que eu terminar de lançar esses conteúdos, eu vou lançar sei lá, umas 40, 50 horas, que é para quebrar mitos mesmo. Então vai ser bem legal. Quem lê o meu livro já tem uma noção aí da pegada que é na parte de periodização, que é interessante, já vem quebrando muitos mitos mesmo. Então eu estou comprometido com esse projeto aí na minha vida nesse ano, lançar esses 4 cursos. E aí quem assistir esses 4 cursos tem aí, eu acho que um bom nível de preparo do que é ser um treinador dentro daquilo que a gente trabalha mais na literatura russa, né? Que é onde eu estudei, a minha área, o meu embasamento teórico. Certo? Eu acho que foi show. Olha só, 2 horas e 3 minutos, tá? Não cumprimos as nossas 5 horas prometidas, tá? Mas eu acho que foi bom, né? Contribuímos bastante aqui. Ó, eu vou agora, todas as vezes eu consegui salvar, tá? Eu vou fazer o procedimento aqui. Se der tudo certo, galera, se der tudo certo, daqui uns 15 minutos já tá no meu canal de GTV, tá? E eu vou tentar mandar essa pro Cassidori também, para ele publicar no canal do YouTube dele, ok? Então,